É com grande satisfação que iniciamos o evento Políticas Públicas do Agronegócio e Biocombustíveis, a relevância da supercomputação para o agronegócio, promovido pelo Mackenzie Integridade. Primeiramente, gostaríamos de registrar e agradecer a presença das autoridades que estão conosco nesta manhã, o excelentíssimo deputado federal pelo Estado de São Paulo e palestrante de honra desta abertura, senhor Arnaldo Jardim, o presidente do Conselho Curador da Fundação de Estudos Agrários, Luiz de Queiroz, senhor Manuel Eupídio Pereira de Queiroz, o diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, professor doutor Cláudio Parisi, que nesta manhã representa o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, professora doutora Cássia Pimentel, coordenadora geral do Mackenzie Integridade, o reverendo doutor José Carlos Piacente Júnior, capelão universitário, que está representando o chanceler do Mackenzie, o reverendo doutor Robinson Grangeiro Monteiro. Agradecemos também a presença dos painelistas, das demais autoridades do Instituto Presbiteriano Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, dos docentes, dos alunos e do público presente neste auditório. O Mackenzie foi fundado por missionários presbiterianos como uma instituição confessional, cuja missão é educar e cuidar do ser humano criado à imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. Portanto, iniciamos os nossos eventos com um momento devocional de reflexão e oração a Deus, que nesta manhã será realizado pelo capelão universitário, o reverendo doutor José Carlos Piacente Júnior. Obrigado, Cíntia. Bom dia a todos. Ao nosso excelentíssimo deputado, seja bem-vindo ao Mackenzie. Uma grande honra recebê-lo aqui, a todos os demais. É sempre uma alegria tê-los aqui conosco. E é sempre uma alegria iniciar esses eventos representando a nossa chancelaria e a identidade institucional do Mackenzie. Somos, de fato, uma universidade que há 154 anos confessa a sua fé. E é isso que faz com que o Mackenzie seja uma universidade diferenciada. Nós temos a alegria de participar desses momentos e, é claro, todas as vezes que nos deparamos com histórias, temas, assuntos que aquecem o nosso coração, as nossas devocionais ficam mais fáceis. Veja, agronegócio e biocombustíveis. Quando eu li sobre o assunto, imediatamente me lembrei de uma frase de um importante escritor alemão que diz o seguinte: a natureza é o único livro que tem um conteúdo valioso em todas as suas folhas. Veja o brilhantismo, como ele entrelaçou os conhecimentos. Bom, talvez você o conheça, é Johann Goethe. Goethe é muito conhecido pela sua capacidade intelectual. E nesta pequena frase ele afirma algo extraordinário. A natureza é o único livro que tem um conteúdo valioso em todas as suas folhas. E ele sabia o quanto que as folhas são valiosas, da natureza e dos livros. Ele ficou 60 anos escrevendo um livro. Que coragem! Você o conhece, chama-se Fausto. A história do Dr. Henrique Fausto, que em determinado momento da sua vida, ainda que tivesse tudo, era doutor em teologia, filosofia, era doutor em medicina, era advogado. Ele queria mais e mais. E um dia ele se encontra com alguém, um demônio, chamado Mefistófeles. E na conversa eles entram num trato. E, infelizmente, a história de Fausto deu ensejo a uma história que nós conhecemos muito bem. Quem já não ouviu que fulano de tal vendeu a alma para o diabo? Isso é por causa dessa história. Porque Fausto tropeça. Ele se apaixona por Gretchen, muitas vezes traduzida como Margarida. E aí, então, ele perde a sua alma. E Fausto nos ensina uma lição muito preciosa, que todos nós devemos aprender. Quando queremos mais, e a ambição toma conta do coração, nós podemos sim perder a nossa alma. Por que Goethe é tão importante hoje? Porque a mensagem é a mesma. Cuidado, a ambição pode tomar a sua alma. O fato é que a história de Fausto
não é uma história inspirada em outra coisa, senão o livro de Jó, que eu vou ler agora. Porque o livro de Jó faz o encerramento dessa minha devocional. Goethe estava certo. A natureza é um livro que revela algo extraordinário em todas as suas folhas. E o extraordinário que ela revela é o Deus que o criou, ou que a criou. Goethe estava certo, porque o homem é capaz de vender a sua alma. Jó também estava. É Deus que salva a alma, que muitas vezes se perde pela ambição da vida. Então, juntando Goethe, Fausto e agora Jó, me permitam ler esse texto. Porque nunca mais você vai pesquisar a natureza, nunca mais você vai se debruçar no agronegócio, ou no biocombustível, ou em qualquer outro tema, sem reconhecer o que está escrito aqui. Cada folha desse livro da natureza tem um conteúdo valioso, porque ele anuncia as assinaturas de Deus. Diz assim Jó: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Às aves dos céus, e elas contarão a você. Interrogue a terra, e ela o instruirá. Deixe os peixes do mar, que o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? É uma pergunta retórica. Eu espero que você conheça a resposta. É fato, a ambição corrompe a alma. Mas o livro da natureza e da revelação de Deus é valioso em cada uma das folhas, para trazer de volta a alma para o lugar certo. Isto é Mackenzie. Um lugar onde nós lemos Fausto e a Bíblia. Um lugar onde nós lemos o livro da natureza e o livro de Deus. Me permitam fazer uma oração. Por favor, não se sintam ofendidos ou desrespeitados. Mas é a forma como Mackenzie demonstra amor pelas pessoas, é orando por elas. Nós fazemos isso todos os dias, pelos nossos alunos, pelos nossos professores, pelos nossos palestrantes, por você. Obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra. Temos o livro da natureza e o livro da revelação. A natureza, em todas as suas páginas, em todas as suas folhas, é valioso, porque fala do Senhor e das assinaturas que o Senhor deixou neste mundo. Obrigado porque o livro da revelação nos livra da ambição, da ganância, e traz de volta a alma para o seu lugar certo. Obrigado, Senhor, por este evento extraordinário. Que ele seja marcante, renovador, edificante e abençoador, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Maravilhoso evento a todos. Sejam bem-vindos ao Mackenzie. Deus abençoe. Obrigada pelas palavras, reverendo. Convidamos para realizar a sua saudação o diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, professor Dr. Cláudio Parisi. Bom dia a todos. É com uma satisfação que trago aqui a palavra do nosso magnífico reitor, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, enaltecendo esse evento organizado pelo nosso Centro de Integridade e Políticas Públicas. De fato, é um trabalho muito importante que esse centro vem fazendo para a nossa universidade e para a sociedade como um todo. Queria cumprimentar o nosso reverendo Piacente por suas palavras, sempre inspiradoras, e que norteiam as nossas ações no dia a dia. Também para a gente é uma honra muito grande receber o senhor Arnaldo Jardim, excelentíssimo deputado federal pelo Estado de São Paulo, e o nosso palestrante nessa oportunidade. Seja muito bem-vindo ao Mackenzie, sinta-se em casa. Tenha certeza que, a partir de agora, o senhor também será um mackenzista. Uma vez mackenzista, sempre mackenzista é o nosso lema. Espero que o senhor saia com esse sentimento desse evento. Também para a gente é um motivo de muito orgulho receber o senhor Manuel Eupídio Pereira de Queiroz, presidente do Conselho Curador da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, da Exalc, que também é uma referência, não só para nós de São Paulo, mas também para o Brasil e para o mundo, nessa área de agricultura, agronegócio, e que tem participado ativamente, né, nesse processo de discussão do agronegócio brasileiro. Seja muito bem-vindo também à nossa casa, sinta-se à vontade aqui, e muito obrigado por honrar o nosso convite. E, claro, a professora Cássia Pimental, a nossa coordenadora geral do Mackenzie Integridade, queria agradecê-la pelo trabalho e pela organização do evento, além de ser uma das nossas
palestrantes. Também queria saudar os demais painelistas, moderadores e a todos que estão aqui presentes e também aqueles que nos assistem no modo online. Sejam todos bem-vindos e tenho certeza que será um excelente evento, um tema muito importante para o Brasil, onde o Brasil já tem grande destaque e tem muito ao que se desenvolver, tendo as políticas públicas corretas e novas que levem ao desenvolvimento do nosso país, quem sabe de novos setores da indústria e do comércio exterior a partir do agronegócio e do desenvolvimento de biocombustíveis. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Parisi. Encerrada a parte institucional, agradecemos a presença das nossas autoridades e, neste momento, convidamos a professora doutora Cássia Pimentel, coordenadora geral do Mackenzie Integridade, para realizar a sua apresentação, bem como conduzir os trabalhos desta manhã. Bom dia a todos. É uma alegria, uma grande honra tê-los aqui conosco na nossa casa. E, em nome do presidente do Conselho de Curadores e presidente do Comitê Estratégico do nosso Mackenzie Integridade, o doutor Antônio César de Araújo Freitas, eu quero dar as boas-vindas não só às autoridades que temos aqui, e que vem a brilhantar esse evento, mas também aos nossos alunos, porque sem vocês nada disso aqui terá qualquer sentido. Então, nós estamos assim muito gratos. E eu quero dizer a vocês que todas as demandas do Mackenzie Integridade, que eu quero apresentar agora rapidamente, antes de chamar o nosso deputado, Arnaldo Jardim, eu quero dizer que todas as demandas que aparecem para o Mackenzie Integridade, elas são multidisciplinares e transdisciplinares. É bem interessante porque nós não conseguimos resolver todos os problemas por meio do direito, mas o direito acaba sendo essa intersecção de todas as outras ciências. E as demandas nos forçam a conhecer, nessas fronteiras, novas fronteiras do conhecimento, outros saberes. Então, hoje eu estou aqui, lidando com algumas questões relacionadas à supercomputação, e tive que entrar em contato com o namorado da minha filha, que está terminando o mestrado em Portugal, para entender um pouco mais sobre supercomputação. Essa é a área que ele está desenvolvendo nos seus estudos. Tentando passar aqui. Você está ligado. Vou pedir para os universitários ajudarem aqui. Vamos lá. Então, como disse o nosso reverendo, a nossa base é a confessionalidade cristã. E, com isso, nós vamos, então, desenvolver todo esse diálogo crítico, um diálogo democrático, ético nas pesquisas. Estamos aqui dentro de um centro de integridade. E, por integridade, nós entendemos muito mais do que a base ética que é necessária para o desenvolvimento das pesquisas, mas também uma resposta íntegra a todos os problemas que nos são postos. E nós estamos aqui, dentro da confessionalidade, desenvolvendo cursos, editais também que nós participamos e fazemos editais para o fomento da pesquisa, consultorias e parcerias, acordos de cooperação técnica, convênios com entidades em todo o país, mas também fora do país, engajamento com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também nós temos os recursos humanos que também são necessários, não só ali, mas em outras instituições, mas primeiramente aqui dentro da nossa entidade irmã, parcerias diversas e a internacionalização do centro. Nós estamos divididos em núcleos. Aqui nós estamos representando o núcleo de energia, sustentabilidade e regulação, mas também temos trabalhos na área de tributação, de licitações, políticas anticorrupção e inovações tecnológicas e toda a parte de cidadania e educação. Algumas conferências numa linha do tempo, só para que vocês percebam os trabalhos que nós fizemos esse ano. Em fevereiro, lançamos um edital de chamada de trabalhos para a Conferência de Energia, que foi feita em maio, Conferência de Energia, Infraestrutura e Logística. Tivemos aqui grandes nomes relacionados ao pensamento do desenvolvimento da infraestrutura e logística no país, quando se fala de energias renováveis. Trouxemos essas temáticas e foram apresentados aqui 25 trabalhos selecionados que viraram, então, capítulos de um livro que nós vamos estar lançando ainda esse ano. Desenvolvemos esse trabalho também em junho,
com o CREA, falando sobre governança na defesa da integridade nas licitações, também uma interface entre o direito e a inteligência artificial, um outro evento que fizemos aqui, capitaneado pela professora Melina, que está aqui conosco, está ali ao final. Em seguida, em agosto, tivemos uma semana muito intensa de diálogos do direito, falando sobre energia e clima, com professoras, inclusive, de fora, inclusive, do país, de organizações internacionais. Finalizamos com uma visita técnica à Solvi, a empresa Solvi. Então, foi um período assim, bem rico de aprendizado. Em setembro, agora, acabamos de voltar de Nova York, onde, com a minha alma mater, a Columbia University, nós estivemos com 2 eventos durante a Climate Week, conversando com várias autoridades. Tivemos ali o cônsul do Brasil em Nova York, tivemos também o diretor do Banco Mundial, tivemos professores de alto calibre conversando sobre clima e energia. Agora, em outubro, estamos aqui com o nosso evento de políticas do agronegócio e biocombustíveis na supercomputação. Outubro, vamos ter também 2 eventos relacionados a direito tributário. E agora, no Congresso Internacional de Transição Energética, no próximo mês, vamos ter o lançamento, então, do livro que começou nesse trabalho de fevereiro. Aqui algumas imagens, tivemos o professor Ingo Salles também, trazendo aqui na conferência. Tivemos aqui eu não sei se a gente vai conseguir passar, tem um vídeo que corre, mas o senador Marcos Pontes também esteve aqui conosco, o trabalho aqui da professora Melina com inteligência artificial, as aulas do diálogo, a conferência em Nova York também, que foi uma grande movimentação, estivemos também no Pacto Global, e daqui a uma semana teremos o webinário com a reforma tributária e um curso que nós queremos apresentar sobre a reforma tributária, apresentando aulas que vão ser disponibilizadas gratuitamente e colocadas no nosso site sobre a reforma tributária. Convite aqui a todos para que estejam presentes no nosso Congresso Internacional, onde professores de Colômbia estarão aqui também para conversarmos sobre a transição energética, e o lançamento do livro, então, que será gratuitamente entregue a todos os presentes. Estaremos também na COP em seguida, então, vejam, dia 7 nós temos aqui o evento, mas no dia 11 eu já estarei lá representando o Mackenzie. É a minha 5ª conferência das partes, mas é a 2ª que eu vou estar representando o Mackenzie. Isso me traz muita alegria, porque outras 2 grandes universidades, a USP e a FGV, já vêm trazendo esse trabalho internacional para suas universidades. E tudo isso eu estou falando para vocês, para que nós possamos entender por que nós estamos falando hoje sobre supercomputação. Vejam, os supercomputadores, eles conseguem simulações e aplicações desses dados de uma computação paralela muito rápida e com recursos muito complexos, levando a esse mundo real para um mundo e o universo virtual de uma forma muito escalada. Algumas pesquisas em supercomputação, com muitas CPUs juntas, muitos cérebros juntos trabalhando paralelamente, eles conseguem fazer simulações que seriam impossíveis de uma outra forma, fora da supercomputação. E eu trago aqui para vocês algumas informações de universidades que já estão desenvolvendo seus supercomputadores. Em Portugal, a Universidade do Minho, que já lançou o seu supercomputador. Temos aqui também uma outra problemática relacionada à utilização da inteligência artificial, que consome uma quantidade incrivelmente maior de energia e também de recursos hídricos do que uma pesquisa comum dentro de um computador comum. Então, esse também é um outro desafio que nos é apresentado, como nós vamos fazer frente a essa demanda energética nos próximos anos. E também a Europa, que já tem um planejamento de descarbonização e de utilização da supercomputação para o desenvolvimento de novas tecnologias, inclusive, obviamente, utilizando os interesses, os recursos da academia, porque é na academia que nós vamos desenvolver as novas competências que o mercado tanto precisa. Então, essa discussão não pode estar deixando a academia apartada
Nós precisamos estar presentes, precisamos estar juntos e despertar o interesse nos nossos alunos de que o ensino tradicional já não vai atender a necessidade do mercado e a necessidade que eles vão ter de ser inseridos nesse novo mercado, nessa nova economia. Então, pensando nisso tudo, nós estamos aqui trazendo, principalmente aqui o nosso deputado federal, onde eu gostaria de trazer, né, além de toda essa ficha longa que nós temos, é uma ficha corrida, né, deputado federal. Eu queria dizer que ele hoje é o nome mais respeitado e reverenciado no Congresso Nacional quando se trata de energias renováveis, sustentabilidade e políticas energéticas em geral. Ele é pai, ele é avô, ele é arauto da agropecuária sustentável e da energia do baixo carbono. Ele é representante incansável do setor produtivo desse país. O senhor, deputado, está em perfeito alinhamento com a essência desse nosso Centro de Políticas Públicas, que é justamente a integridade, porque aqui nós estudamos políticas de integridade. Por isso, é com grande satisfação que eu convido o senhor para estar aqui. Sei que da sua pauta, numa véspera de eleição, quanto está sendo requisitado, e isso nos deixa com o coração realmente mais aquecido e esperançoso de que esse país realmente vai conseguir alcançar a liderança também nesse setor de supercomputação. E é isso que nós estamos sonhando, e por isso eu convido o senhor para estar aqui ao palco e abrindo, então, essa conferência. Muito obrigada. Tão gentil saudação. Muito obrigado, bom dia a todos, amigos, amigas que estão aqui. Quero saudar particularmente o professor Cláudio Parisi, pedir que seja portador dos meus reconhecimentos, saudação à reitoria e a todo o corpo dirigente da Universidade Mackenzie, saudar o nosso referendo Piacente, tão inspirador na sua fala, tão eloquente, uma alegria muito grande. O nosso reverendo falou de fusão, né? Falou, olha, como é que dialoga Fausto e Bíblia, né? E agora complementou a professora Cássia, querida Cássia Pimentel, a quem parabenizo por esse conjunto de iniciativas, saúdo, que disse a mesma questão, o desafio, agora reduzido a uma dimensão, de que nós tenhamos um agro que muitas vezes é apresentado como predador, como arcaico, e ele possa ser um agro que tenha o seu aspecto de modernidade, que é o mais prevalente, o seu compromisso com a sustentabilidade, que é presente, exatamente dialogando com as questões ambientais. Não um conflito do produtor com aquele que quer preservar, não um conflito do meio ambiente com a questão da produção, mas identificarmos exatamente que convergência pode e deve ser constituída. Saudar também o senhor Manuel Eupídio Queiroz, representando a Exalc, o ex-diretor da Exalc, o professor Durval Dourado, meu particular amigo que aqui estão. Eu identifico uma plateia que talvez não seja grande de número, mas é extraordinária de representatividade, da vontade de declinar o nome de cada um. Muitos eu os conheço, tenho o privilégio de conviver. Mas quero particularmente, olhando a nossa meninada que está aqui, tá certo, rapazes, moças, aí, agradecê-los muito e saudá-los. Acho que quando vocês tomam a atitude de virem aqui participar desse debate, vocês estão sintonizados com aquilo que o Brasil pode ter de mais dinâmico e com aquilo que o Brasil deve ter de vocação. Eu iria concluir dizendo isso, mas me permito antecipar e dizer que o Brasil, ao invés de algoz, como muitas vezes tem sido apresentado na questão ambiental, o Brasil pode, deve e será líder da chamada nova economia, economia verde ou economia de baixo carbono. Nós temos todas as condições para ser assim e tenho certeza que vamos ter consciência para poder exercer esse papel. Cabe a mim, tão delicadamente apresentado aqui, dizer que falo não só em meu nome, mas falo em nome do Parlamento, do Congresso Brasileiro,
que é lógico que comporta diferentes visões ideológicas, que comporta uma diversidade de pensamento, expressivo daquilo que é a sociedade, é um reflexo da sociedade brasileira, mas identificou momentos e conseguiu realizar consenso em torno de alguns temas. E isso faz toda a diferença. Recentemente, eu que tenho a responsabilidade de presidir a Comissão de Transição Energética e, ao mesmo tempo, sou vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, fui secretário da Agricultura aqui do Estado de São Paulo, no período, como fui secretário da Habitação, eu relatei aquilo que foi mencionado pela professora Cássia, que foi o projeto Combustível do Futuro. Nós vamos ter um grande momento, a terça-feira que vem, em Brasília, será a sanção do projeto, com o presidente da República, mas será mais do que uma sanção, será um momento de reafirmação de tudo aquilo que ele contém. Eu, por exemplo, vou acabar pegando uma carona em Viracopos, num voo da Azul, que vai sair de Viracopos cedinho, vai chegar ao aeroporto de Brasília, vai até a base aérea, onde será o evento, e ele vai voar com SAF, Combustível Sustentável de Aviação, né? E isso é um dos itens do programa Combustível do Futuro. Do que fala o Combustível do Futuro, eu vou descrever alguns pontos e convidar todos para que, se possível, acessem para ver o conteúdo, para não ser aqui extensivo. Mas, por exemplo, ele pega a questão do etanol, e eu estou vendo aqui empreendedores, além da academia, de centro de pesquisa, empreendedores que eu quero saudar na figura do César, do Grupo Caramuru, que é um dos grandes grupos do Brasil, do ponto de vista de produção e de negociação de grãos, do ponto de vista de negociação de biocombustíveis também, empreendedores que são, né? Nós vamos ter aí uma sequência do etanol. O etanol é uma bem-sucedida experiência brasileira. Nós, daqui de São Paulo, tivemos o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, é um sucesso, causou referências do ponto de vista internacional. Nós vamos, hoje já misturamos 27% da gasolina, vamos a 30% o ano que vem. E num princípio acordado com a Anfávia, fabricante de veículos, porque não poderíamos modificar o combustível sem dialogar com os motores e com os veículos, obviamente, nós vamos traçar não só esse avanço de mais de 10% da demanda, 27% para 30%, mas nós vamos traçar exatamente um cenário que isso poderá ir a 35%. Ao mesmo tempo, o etanol, que eu disse, surge da cana, hoje ele tem no milho uma grande fonte também de produção. E nós temos diversidade. Por exemplo, o ano que vem já começa no Rio Grande do Sul, que era um local onde o etanol pouco chegava por contas de logística, distância, e isso impacta custos, nós vamos ter o etanol produzido a partir de uma variedade mais rústica do trigo, triticale. E isso vai se multiplicar em todo o país. Então, tem um capítulo específico sobre a questão do etanol. Tem um capítulo sobre o biodiesel. Nós já chegamos a ter 13% de mistura do bio no diesel, do óleo no diesel, diesel fóssil. O Brasil, acho que vocês sabem, apesar de sermos produtores e até exportadores de petróleo, por conta das características do petróleo que nós temos, nós importamos diesel. Hoje, do consumo brasileiro de diesel, 24% é importado do diesel que move ônibus, veículos pesados, caminhões, tratores e assim por diante. Nós temos já um adicional hoje de 14%, o projeto determina que nós vamos a 15%, vamos evoluir até 20% e já tem pactuado condições para elevar esse patamar depois, num período subsequente, de 20% para 25%. Cuidados que nós tomamos, pela diversidade que tem a produção do biodiesel, nós amarramos, e era um pleito da sociedade, que nós absorvemos no projeto para que controle de qualidade e rastreabilidade ficasse muito preciso para que um ou outro problema localizado não comprometesse a ideia como um todo. Mas quando nós falamos de irmos de 15% para 20%, portanto, um salto de 15%, que significa 33% a mais do ponto de vista da mistura, em termos de volume,
nós temos que fazer isso com previsibilidade. E isso é uma coisa marcante. Falou agora mesmo a nossa professora Cássia, e falou bem da fronteira do direito com questões como essa. E o direito é recorrente, todos sabem que o mantra, e é um mantra que toda a sociedade civilizada deseja, é segurança jurídica. Segurança para que regras sejam respeitadas e para que previsibilidade possa também determinar incremento de produção e planejamento. Então, nós traçamos um cenário, o combustível do futuro, que eu falei do etanol, fala também do biodiesel. Fala mais, fala do combustível sustentável de aviação. Eu mencionei o voo da Azul, isso é algo que internacionalmente está sendo tratado pela IATA, que congrega exatamente regras da aviação internacional, e o que nós temos? Hoje, o processo todo de transporte aeronáutico da aviação, ele é emissor, os números, o Eduardo Bastos é um craque, e fala de números perto dele, eu corro sempre o risco de ser positivamente corrigido, tá certo? Mas eles são responsáveis, esse segmento, por 3 a 4% das emissões dos chamados gases de efeito de estufa em escala mundial. Tem uma característica, é lógico que a atmosfera é uma só, e tudo depois se dilui e se mistura, mas nos grandes centros urbanos, onde se tem um tráfego mais intenso, isso fica muito mais agudo. Todas as grandes metrópoles têm, no mínimo, 2 grandes aeroportos. JFK nos Estados Unidos e LaGuardia. Aqui nós temos o nosso Congonhas e Cumbica, e assim por diante. Nessas cidades metropolitanas, em geral, os gases emitidos pelo setor aeronáutico saltam para casa de 8% a 9% daquilo que se emite. Nós temos um mandato para ir adicionando combustível sustentável ao querosene de aviação. Isso demandará investimentos, isso demandará diferentes rotas tecnológicas. O SAF pode ser produzido a partir do etanol, numa rota própria, ou a partir de óleos, numa outra rota. Mas é fascinante e mais entusiasmante do que isso, porque significa controlar isso, significa ampliar investimentos, nós vamos ter, e todas as consultorias indicam isso, que nós conseguiremos, a preço competitivo, produzir o combustível sustentável de aviação. Ou seja, nós vamos vender para o mundo de uma forma muito adequada. Tem uma outra questão importante no combustível do futuro, que é um marco que se abre de uma forma muito significativa. Agora mesmo eu estava dialogando ali com o Matheus sobre a questão do biogás, falei com o Caio também, o Caio acho que ainda está aqui, acho que o Caio teve aqui um momento e saiu, nós estávamos falando, ontem eu participei no Rio de Janeiro do Fórum do Biogás, muita gente, muito entusiasmo, muitos projetos sendo ali identificados. Nós também vamos, ao gás natural, que tem um papel na transição energética, começar a adicionar o biometano, tá certo? Ou seja, fazendo, inclusive, eco àquilo que foi uma das conclusões da COP de Glasgow, onde, além do controle de emissões, houve um acordo específico sobre metano, porque CO2 e CH4, gás carbônico e, exatamente, o dióxido de carbono e o metano são os mais impactantes gases entre o conjunto daqueles que compõem o efeito estufa, tá certo? Mas o metano é particularmente impactante. Controlar a emissão e controlar e transformar numa oportunidade. É disso que nós estamos fazendo. Todo o setor agro será um grande fornecedor de biometano, tá certo? Aqui em São Paulo, por exemplo, aquilo que nós podemos produzir a partir do uso da torta de filtro, a partir da vinhaça, processados para gerar biometano, será capaz de substituir todo o diesel usado na principal atividade que nós temos agro em São Paulo, que é exatamente nas nossas usinas. É substituir aquilo que é o uso pelos tratores, pelos caminhões de transporte interno ou depois levando a mercadoria. Ontem, nesse fórum, no Rio, professora Cássia, estava lá a Scania,
com muito entusiasmo, né, para que nós pudéssemos fazer essa conversão crescente de motores movidos a diesel para serem movidos a biometano. O Fórum dos Aterros Sanitários são outro também importantes fornecedores disso que poderá fazer toda a diferença. Vai mais o combustível do futuro, só isso já teria valido a pena, mas ele também comporta a questão do diesel verde, para mencionar mais um ponto importante, e os combustíveis sintéticos, e dá dois passos a mais que me permito destacar. Tá certo? Um já me soprou aqui a casa, né, que é a captura e estocagem de CO2. Isso que o mundo começa a fazer, isso que dialoga com a questão do mercado de carbono, tá certo? Isso, créditos de carbono, isso tudo é que pode ser uma medida muito objetiva da diminuição da pegada de carbono em qualquer processo de produção, passa a ser disciplinado. Nós conseguimos construir aí uma regulação muito interessante por todos aprovado. E uma segunda questão, para não ser muito extensivo, tá certo? Que é referente à questão do ciclo de vida. E aí o Brasil também pode, para isso, se tornar referência no mundo. Quando teve todo o modismo do carro elétrico, nós sabíamos que o limite que há para a discussão do carro elétrico é aquela medida que alguns países tentaram impor. Olha, carro elétrico é não poluente, é uma maravilha, não faz barulho e tudo mais, e nós compreendemos essas virtudes, ninguém será capaz de retirar nenhum item do cardápio todo daquilo que será as alternativas que nós teremos de deslocamento, mas nós queremos uma análise mais ampla, que alguns chamam do poço à roda, que você analisa a origem do combustível para ser usado. No caso, o combustível é a eletricidade, que vai mover o carro elétrico. Como ele é produzido? Alguns países proclamam um grande avanço do carro elétrico. Se você aprofunda a discussão disso, você vai ver que a eletricidade utilizada ela tem fonte fóssil, origem de carvão ou de petróleo, e isso precisa ser levado em conta. Não dá para ver restritamente. Mas nós fomos além, e no combustível do futuro há o conceito chamado do berço ao túmulo, que permite uma visão muito mais abrangente de tanto do processo de constituição como o processo depois final de descarte. Eu tive a satisfação, há alguns anos atrás, de uma outra matéria relatar, que foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já fala de economia circular, como foi mencionado, que fala da questão de fechar o ciclo nesse período, então, isso guarda conformidade. Pontos do combustível do futuro, que eu convido vocês a um momento aí, a gente poder se debruçar. Quero me colocar à disposição para esclarecer dúvidas e continuarmos dialogando, professora Cássia. Mas quero, nesse momento, dar um passo a mais aqui na nossa reflexão. Dizer que, quando a gente produz uma legislação, ela não pode ser isolada, ela tem que ter um conceito de integridade. E aqui nós estamos no Mackenzie, integridade. Se bem tentei absorver o conceito, é ver de uma forma, tá certo, mais conjunta e mais abrangente toda a análise do problema. Então, nós conseguimos fazer uma compatibilidade entre o combustível do futuro e o mover. Não vou falar do que é o mover, mas só enuncio. É uma nova legislação sobre a evolução do regime automobilístico no país. Dá sequência ao Rota 2030 e determina toda uma noção de inovação tecnológica. Ele dialogou com a questão do Renova Bio. Renova Bio é um estímulo à questão dos biocombustíveis e institui instrumentos. Daqui a pouco, painéis vão ser muito interessantes, institui o CBio. No meu entender, uma das mais modernas e estruturadas moedas verdes que se tem aí em discussão. Ela tem toda uma característica, a emissão dos CBios, e é importante, já é hoje uma qualidade. O combustível do futuro dialoga com algo que eu tive também a honra de ser relator,
foi promulgado pelo presidente agora, nesse último final de semana, que é o marco regulatório do hidrogênio, hidrogênio verde, hidrogênio de baixo carbono, que nós também temos agora uma definição legislativa que não deve nada a nenhum outro país do mundo e que nos dá um incentivo para a questão de produção do hidrogênio. E espero que dialogue com uma legislação que essa nós estamos devendo, que é regulamentar o mercado de carbono. E aí vai ser um dos temas que vão ser debatidos, isso é muito importante, e nós queremos aí estar atento a essa questão. Quero, dito isso, que a legislação dialogue e permite essa visão de integração e integridade, tá certo, de políticas, destacar uma outra coisa que eu tenho e dou muito valor. Nós vivemos tempos no Brasil de uma polarização política, no meu entender, muito radicalizada. O embate está muito grande dentro do Brasil. O embate ideológico, eu não estou querendo abdicar de ideologias, tenho, de valores, todos temos os nossos também, mas eu sou uma pessoa que acredita que, a par disso, o que constitui uma nação é a disposição de constituir pontos em comum. É uma base do direito. O que é o contrato social? O que é a Constituição? Cada um tem, mas nós temos princípios que o país deve seguir. E vale para políticas públicas, tá certo? Por isso que eu tenho uma alegria muito grande de destacar que um projeto dessa complexidade, combustível do futuro, como foi agora o marco regulatório do hidrogênio, nós conseguimos aprovar, sabe de que jeito, gente, na Câmara? Por unanimidade. Então, do PL, que é o partido mais, hoje, que verbaliza uma oposição no governo, e aí eu confesso que foi até uma surpresa muito grande, mas depois de 2 horas ali com a bancada, logicamente, ao PSOL, que sistematicamente também tem uma posição extrema e mais contraditória, nós conseguimos que todos votassem. Foi unânime, tá certo? E não foi um voto por votar. Todos votaram conhecendo, porque a matéria suscitou muito polêmicas anteriormente. Ou seja, quando você faz um debate que entra na profundidade dos temas, quando você faz um debate discutindo não só o calor da disputa da eleição agora do próximo domingo, ou do embate de maiorias ou minorias dentro do parlamento, mas você discute um sentido de país, tá certo? Eu acho que nós temos condições de construir consenso. E isso tem uma garantia, porque no Brasil tem aquelas questões, tem muitos jovens aqui, não vão se lembrar disso, pessoal de mais idade como eu, a gente chamava Lei do Gerson. Tem uma injustiça, o Gerson foi um grande jogador da nossa seleção, década de 70, campeão de 70, era um jogador extraordinário, e ele fez um anúncio uma vez, falou assim, não, eu quero levar vantagem, por isso que eu prefiro tal produto, e aí todo mundo usava o conceito Lei do Gerson. A pessoa que, independente de ver o coletivo, quer levar uma vantagem. A pessoa que, independente de ver as razões, só tem o seu interesse próprio, né? E eu acho que nós podemos ir muito além disso, constituir consenso. Nós temos um momento que será um grande desafio, e também faço essa provocação para o próximo momento que nós vamos ter aqui. Estou vendo a Ellen, que é uma pessoa de referência do setor agro, estou vendo o Amaral, a Graziele, que é uma amiga da vida toda, o Eduardo, para citar alguns que estão ali, que serão debatedores, e vocês vão se encantar, certamente, com a história de cada um, tá certo? E com aquilo que pode fornecer, né, Sérgio? Nós todos sabemos e conhecemos as pessoas, mas dizer o seguinte, nós temos aí a COP 30. Nos disse a Cássia que vai para o Azerbaijão, vai nos representar e tenho certeza que vai ser muito importante. O Eduardo está indo para Toronto, onde um grande encontro da ONU agora, nos próximos dias, discutindo finanças verdes, exatamente antecipa aquilo que é a temática principal da COP 30. Nós vamos na COP 30, já numa situação muito delicada, porque Belém é muito desafiador do ponto de vista de estrutura e de logística, nós vamos lá para apresentar ao mundo uma polêmica em torno de um dado de desmatamento, ou nós vamos lá para mostrar integração lavoura, pecuária, floresta, que ninguém faz como o Brasil faz, plantio direto, que ninguém faz como o Brasil faz,
falar da nossa legislação ambiental, que é a mais rigorosa do mundo, e que nós gostaríamos que, ao invés de nos cobrar, que pudessem se orientar por isso. Acho que, nessa questão de construir pacto, o Brasil precisava construir um pacto para poder se apresentar de uma forma íntegra, não abdicando dos nossos pecados, e temos, não abdicando de erros, e temos que corrigi-los, mas com a certeza de que nós temos virtudes que precisam ser realçadas. Como a gente diz lá no interior, não é o rabo abanar o cachorro, tá certo? Mas é realmente o principal ser principalmente o que se discute. Estou muito honrado de ter podido estar aqui. A professora Cássia vai não só oferecer aí, primeiro essa foto, que teve Photoshop aí, para melhorar aí a apresentação, tá certo? Mas vai me permitir depois pedir que você possa disponibilizar os nossos contatos, e-mails, tudo mais tal, para poder receber críticas, sugestões, eventuais esclarecimentos, possamos fazer. Mas eu estou muito feliz, acho que o Congresso Nacional tem conseguido colaborar nessa pauta da transição energética, que, repito, é por essa vertente que o Brasil tem vantagens competitivas e comparativas em relação aos outros países do mundo. E é aí que nós podemos ter esse desenvolvimento diferenciado. Muito obrigado a todos e ótimo seminário, agora que vai começar o jogo e o debate para valer. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigada, deputado. E eu gostaria de lembrar que, quando o deputado fez referência agora ao combustível do futuro, eu quero mostrar para vocês como foi essa discussão dentro nos bastidores ainda. Aí eu vou dizer aqui o Thiago Barral, o Renato Dutra. Nós fizemos diversas reuniões semanais por quase um ano. Foram 9 meses ali de gestação do primeiro PL. Depois vieram alguns jabutis, foram retirados, alguns outros temas, né, que foram incorporados ali ao PL, mas, de fato, foi uma discussão de governança multinível. Foi uma forma em que, de forma assim, muito original, e talvez até com os CBIOS, ali no Renova Bio, também já teve uma origem com o Miguel e outros protagonistas dessa discussão, nós também participamos disso. Eu sou de Brasília, original de Brasília, estou há 2 anos em São Paulo. Então, vim para a terra do senhor, o senhor foi para a minha terra, mas ali em Brasília nós vínhamos discutindo, dentro desse cenário de governança multinível, com todos os stakeholders, os mais importantes, então, desde as empresas aéreas, desenvolvendo o trabalho de SAF, porque o SAF é interessante, porque é um mandato que começa em 2027, dessa mistura obrigatória pelo mundo, e é um grande mercado que se abre para o país. Quando a gente vai pensar que começa com 1% de SAF, de combustível da aviação alternativo, combustível alternativo da aviação, sendo adicionado ao combustível fóssil da aviação, o Brasil hoje é o grande expoente que vai poder fornecer ao mundo esse novo combustível. E existem algumas rotas que, dentro do CORSIA, hoje são aprovadas. Então, vejam, como nós vamos, então, fazer essa oferta ao mundo, aproveitar esse momento tão mágico, sem colocar também na discussão a supercomputação. E aí, para o advogado, é sempre mais confuso, mais difícil, quando a gente vai pensar nessas novas terminologias. E é por isso que eu vou passar, então, para outros profissionais, e por isso que eu falo também que o nosso evento ele tem que trazer profissionais de todas as ciências, e nós pensamos nesses nomes aqui. Está aqui o doutor Cristiano, o Cristiano Garcia, ele é o CEO da Cultura Invest. E ele conhece todos que estão aqui, e a gente foi, então, buscando ali esses nomes. Quero também fazer referência à Paula, da FEALC, que desde o início também foi construindo a busca por esses nomes que são referências no Brasil.
Brasil, para que possam fazer a discussão. E o Eduardo Bastos, grande amigo, né, já há anos que a gente vem discutindo esses assuntos que nos são caros, que vai estar, então, mediando esse primeiro painel. Nós temos 2 painéis. O primeiro, dentro desse storytelling, vai trazer os números do agro, pensar na aceleração da estrutura regulatória do agronegócio, dos biocombustíveis, seja como agropecuária, seja também na indústria. E vamos também discutir, num segundo painel, o armazenamento desses dados, que são... a gente está falando do agronegócio, que hoje é quase um terço do nosso PIB. Então, como está sendo feito esse armazenamento dos dados estratégicos do agronegócio? Como é que está a soberania sobre esses dados, se eles são armazenados em supercomputadores fora do nosso país? A infraestrutura tecnológica, a gestão desses riscos também, como isso tem sido feito? Um outro nome que nós trazemos aqui, que além do doutor Evaldo Vilela, doutor Durval Dourado, o doutor Sérgio Dizen, que está aqui, a professora Cone McManus, que também é uma grande referência. Nós também temos o professor Anderson Correia, cujos filhos estudam nessa casa. Ontem à noite nós estávamos conversando, né? Somos quase vizinhos aqui, e ele também tem um grande carinho pelo Mackenzie, e agradeço mais uma vez. É a segunda vez que o senhor vem, né, a convite, porque hoje ele preside o IPT, né, o Instituto Tecnológico aqui do Estado de São Paulo, e ele também tem grandes trabalhos e que nos ajuda a pensar nessa governança multinível, na captação de recursos para que a academia possa desenvolver essas novas competências. Então, assim, passo a palavra para o Eduardo Bastos, que vai estar conduzindo esse primeiro painel e fazendo a apresentação dos nossos painelistas. Obrigada, Eduardo. Eu vou fazer uma fala rápida aqui, aí eu já convido os painelistas para sentar, mas eu quero só reforçar, né, essa gentileza aqui. Obrigado, né, pela gentileza do convite. É bom demais estar aqui de novo, presente aqui, poder conversar. Eu estou presidindo o IAG, que é o Instituto de Estudos do Agronegócio, da ABAG. A ABAG é a Associação Brasileira do Agronegócio. Ela foi criada em março de 93 pelo saudoso Ney Bittencourt, exatamente com essa ideia de integrar, né, os setores. Esse termo, né, do agronegócio, ele estava, né, nascendo nos Estados Unidos como agribusiness, né, exatamente como essa integração de toda a cadeia de valor do agro, né, não enxergar o agro como ainda hoje muita gente enxerga, como se fosse só o setor primário, né, de produção, ou só o setor processador, ou só a indústria que está lá na ponta, ou a indústria de insumos que está na outra ponta, o setor financeiro que está em todo esse entorno. Então, vem daí a criação da ABAG e, particularmente, do Instituto para fazer essa gestão do conhecimento do agro, né? Então, como a gente integra esse conhecimento que é gerado, o Brasil, pela importância, como já foi dito aqui, quase um terço do PIB vem do agro, em anos, dependendo dos anos, mas varia, sempre está na faixa de 28% até uns 30 e poucos por cento. E a gente tem, então, como prioridades esse ano, e a Grazi vai comentar um dos pedaços aqui de recuperação de pastagem, mas dentro do Instituto, a gente tem as três agendas principais para 24 e 25 são a agenda do clima, né, e aí tem total aderência, né, essa conversa de COPs, né, a gente sempre se encontra, né, nas COPs, sempre tem a oportunidade de defender o Brasil e essa agenda lá fora, mas vai muito além, né, da agenda de COPs. Tem o PL do mercado de carbono, do SBCS, Sistema Brasileiro de Comércio e Emissões, que o deputado Arnaldo comentou muito bem. Tem a revisão do Plano Clima, a gente está no meio de uma revisão do Plano Clima. Tem a apresentação da NDC, né, das contribuições determinadas. Todas as apresentações elas têm que ser mais ambiciosas do que as anteriores, e o Brasil já tem uma das que está entre as mais ambiciosas do mundo. Então, como ser mais ambicioso? Uau! E isso deve ser apresentado já em novembro na COP. Depois, o ano que vem, vai ser feita, então, uma consulta pública para os diferentes setores, inclusive do agro. Então, tá bom, o que o agro vai fazer para que a gente atinja, então,
o zero, né, ou emissões líquidas zero em 2050. Né? Praticamente metade das emissões do Brasil estão com desmatamento, 25% estão com o uso do solo, agricultura em geral, e os outros 25% todos os outros setores. O segundo tema é PNCPD, Plano Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas. Existem hoje várias empresas atuando nessa frente, mas a ideia é trazer justamente a política pública para ajudar a fomentar. O plano é super ambicioso, é restaurar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas. O Brasil tem 850 de área total, né? O estado de São Paulo tem 24. Só para dar uma dimensão aqui, quando a gente fala em hectares, o que significam, né, 40 milhões de hectares. Então, é um estado de São Paulo e meio que a gente vai ter que restaurar. E o terceiro tema é a rastreabilidade, né, que tem muito a ver com o segundo painel de gestão de dados. A gente hoje, e isso impacta o clima, por exemplo, porque a emissão da pecuária. A emissão da pecuária é calculada como? Você tem o número do rebanho, você multiplica por um fator de emissão de pecuária. O número de rebanho brasileiro é de 210 milhões de cabeças, mais ou menos 30 milhões de cabeças, é um rebanho do Uruguai, né, Sérgio? A gente tem que rir, né? A gente passa nervoso com isso. E o fator de emissão que a gente multiplica é um fator de emissão da vaca de Wageningen, que é uma universidade lá na Holanda. Então, está tudo errado. Né? Mas se a gente não validar os dados para ter uma quantificação de rebanho e os dados das emissões, dificilmente a gente vai jogar esse jogo do jeito que tem que ser jogado. Bom, eu vou então chamar aqui os painelistas, depois eu sento lá, mas vou chamando, vocês são tão chiques, vale a pena fazer aqui do púlpito, né, para vocês. A Ellen Jacinto, Elinha, obrigado pela presença. Elinha, engenheira de alimentos, trabalha mais de 15 anos na Fazenda Continental, lá em Barretos, fazenda que eu já trabalhei, começo da minha carreira, e tenho um orgulho danado, e se conhece já há algum tempo, não pode contar a data, que o povo vai fazer conta aqui. Vai fazer a conta. É ex-presidente da Forbes Agro e conselheira lá, junto comigo, com alguns de vocês, do COSAG, que é o Conselho de Agronegócio da Fiesp. Obrigado. Weber Antônio Neves do Amaral, fino, né? Doutor Capivara, a gente não pode contar, mas a gente às vezes conta. Exalquiano, não pode juntar, eu sou engenheiro agrônomo lá da Exalc, Weber é meu doutor, assim como Sérgio, como Manuel aqui, né? Então, não vou contar os apelidos, tranquilo, Paula. Mas o Weber é professor lá na Exalc desde 97, mestre e doutor pela Universidade de Harvard, lá nos Estados Unidos, e tem atuado como consultor em diversos projetos e organizações internacionais, como CEPAL, FAO, UNCTAD, enfim, tanto para o setor público quanto privado. Weber também é um grande amigo de longa data, um mestre que eu tenho orgulho, né, de ter como doutor. A gente na Exalc, quando é mais velha, né, são os doutores mais... olha que chique, agora sim, né? Agora subiu até o nível aqui, que é mentor da casa. Tá melhorando, né, de mentoria. Eu, né, pelo amor, né? Tá bem na cara aqui. Obrigado. Graziele, parente. Grazi, minha amiga também de muito tempo, né, Grazi? Bom demais que você está aqui. A Grazi é vice-presidente, né, de sustentabilidade na Singenta. Ela possui graduação em administração de empresas pela FGV, MBA em marketing pela FIA-USP e pós-graduação em políticas públicas também pela GV. Ela é conselheira fiscal do Grupo Mulheres do Brasil, conselheira no Fórum Nacional de Mulher Empresária, da CNI. A Grazi até pediu, e Grazi me permita, que a gente aqui é de casa, né, mas ela vai ter que sair daqui correndo para um evento da CNI, que é o mesmo evento que o Arnaldo teve que sair também. Né? A gente está tendo um evento lá, então ela até pediu essa gentileza, Grazi, está total em casa. Jorge está aqui conosco. Jorge, desculpa, você era o que eu não conhecia, né, Jorge? Que coisa. Agora, vamos ficar... Daqui em diante aqui é assim, né, gente? Aqui vira amigo, igual foi comentado, né, do maquinzista, a gente, né, também aqui participou de painel aqui, a gente vira maquinzista e amigo. Jorge
É formado em Biologia, com graduação pela Universidade Estadual de Campinas, com mestrado e doutorado em Biologia Funcional e Molecular, com ênfase em Bioquímica. Pós-doutorado em Genética Vegetal, no Laboratório de Recherche en Sciences Végétales, no CNRS, em Toulouse, na França, e foi pesquisador industrial e coordenador de negócios no Instituto Senai de Inovação em Biomassa e coordenador técnico do Instituto Senai de Inovação em Biotecnologia. Atualmente atua como gerente no setor de agroindústria no Senai Cimatec. Quem não conhece o Senai Cimatec, eu tive a oportunidade de conhecer, eu trabalhei no Cacau, fiquei um tempo na Bahia, a gente visitava muito, conversava muito, vale a pena, é um instituto de um padrão incrível e com várias entregas super importantes. Olha, obrigado, né? Porque eu vou ficar aqui o tempo todo, né? Obrigado. Eu vou começar só o microfone, por favor. Tem lá? Se eu não pego lá também, tranquilo. A gente está em casa aqui, a gente divide. Vou para lá, então, agora que a mesa está formada. Obrigado. Bom, pessoal, a ideia aqui é um bate-papo, como vocês viram, quase todos, agora, a partir de hoje, aqui também amigo, mas quase amigos de longa data, a gente conhece bastante. A ideia nossa, a gente sugeriu para cada um que trouxesse de 5 a 10 minutos de fala. Acho que o mais bacana aqui é a interação com vocês, perguntas, fiquem à vontade, né, enquanto estiverem apresentando, se alguém quiser também perguntar, aqui no painel, mas a ideia é cada um fazer, então, uma intervenção inicial de 5 a 10 minutos para trazer um tema relevante e aí a gente constrói, então, em cima disso. Ellen, eu vou tomar a liberdade de começar por você e a gente vai trazendo para cá. Pode ser? Bem-vinda. Bom dia, tudo bem, gente? Primeiro eu quero agradecer o Mackenzie, na figura da Cássia, pelo convite para estar aqui hoje, para conversar com vocês com um assunto que para mim é tão caro, que é o agronegócio. E ela me deu uma missão prazerosa, que é falar sobre o crescimento do agronegócio no Brasil. Mas eu me sinto muito inibida, porque eu vejo gente tão agraduada aqui, eu falo, gente, como que eu vou falar do crescimento de dados com desenho na sala? Como que eu vou falar com tanto professor aqui, né? Mas eu falei para a Cássia, Cássia do céu, ela falou, não, você vem. Eu falei, não, mas tentei fugir, viu, gente? Posso falar? Ela não deixou, só por isso que eu estou aqui, viu? Mas, enfim, então vamos lá. Companheiro é companheiro. Pode passar, por favor. Posso passar? Então vai, vamos lá. Então, eu trouxe dados que, para quem é do agro, são muito básicos, mas como nós temos gente de tudo quanto é setor, então eu trouxe coisas que, para a gente... Oi, tudo bom? É para você mesmo. Eu lembro de você da outra palestra. Tudo bom, Zé? A gente está falando do crescimento da produção de grãos no Brasil. Então, a gente sai, na década de 70, de um país importador de alimentos básicos para 2023. Esses dados aí, tem gente que fala 316, tem gente que fala 222, depois o desenho corrige aí, viu? Então, a gente sai de um país que importa alimentos básicos, como arroz e feijão, e não consegue equilibrar a balança comercial, para um país que hoje domina a balança comercial agrícola. Então, eu coloquei esses dados aí só para a gente ter uma ideia. Gente, acho que eu vou levantar. Tá? Então, aqui, ó, a gente sai de 30 milhões de toneladas na década de 70 e vem para 316 milhões de toneladas em 2023. É um crescimento de 950% nos últimos 50 anos. E, falando do complexo soja,
Aqui a gente tem falando um pouco sobre as exportações e importações do agronegócio. A gente tem a importação, o saldo comercial e a exportação. Então, você vê que as linhas, elas vão... A exportação é muito maior, nosso saldo comercial vai ficando sempre para o positivo. Espera lá. Eu quero falar aqui um pouco... O complexo soja, eu pulei um slide aqui, gente, mas tudo bem. O complexo soja, a gente sai da década de 80 com 15 milhões de toneladas para agora 154 milhões de toneladas em 2023. Hoje, 41% da soja produzida no mundo vem do Brasil e 55% da soja comercializada no mundo é produzida pelo Brasil. Então, a gente saiu de um país que não era nem autossuficiente nos seus produtos básicos para um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. E quando a gente olha para alguns produtos específicos, aí é que o assunto fica melhor, porque a gente começa a dominar alguns comércios. A gente não domina todos. Quando a gente olha para o comércio exterior de um modo geral, a nossa participação não é tão grande. Mas, se a gente olhar produtos específicos, aí a gente fica bonito na figura, gente. A gente fica bonito na fita. A gente olhando os 10 maiores, que soja, carnes, eu vou falar aqui, soja, carne, milho, algodão, açúcar, café, celulose, fumo e suco de laranja, nós somos os maiores exportadores do mundo. Isso a gente pode bater no peito e falar, ó, gente, desculpa aí, mas nós somos os maiores exportadores do mundo. Então, é isso que a gente tem que ter em base. Quando a gente olha para esses produtos, a gente consegue ter um saldo comercial da balança agrícola muito positivo. Agora, a gente pode ficar se perguntando, quem não é tanto do agro, assim, mas o Brasil virou uma grande fazenda? Isso que muita gente acha, quando a gente ouve falar desse salto de produtividade, de produção. E aí que eu gosto sempre de focar, que isso veio lastreado muito em pesquisa, tecnologia, desenvolvimento de novos cultivares. Isso pode parecer muito básico para quem está aqui, que é muito especialista do agro, mas é importante para a gente que é do agro conversar isso para fora do agro. Isso veio lastreado em pesquisa, tecnologia, desenvolvimento de cultivares, e a gente ganha muito em produtividade. Então, a gente salta a produtividade do Brasil teve um crescimento, a produção brasileira teve um crescimento anual de 4,22%, desde 1970 até 2023. E a área mostrou o mesmo indicador, o valor de 1,6%. Então, teve um grande ganho em um efeito poupa-terra, que é isso que eu acho que é muito importante a gente comunicar. O nosso crescimento vem em produtividade, em eficiência, e não em aumento de terra. Então, a hora que a gente olha aqui, ó, a área está aqui, a produtividade está aqui e a produção aqui. Olha como essas linhas descolam aqui, depois que a gente passa da década de 90. Ó. Porque entrou o quê? Entrou segunda safra, entrou plantio direto, entrou sistemas integrados de produção. Então, ó, isso daqui é que a gente se diferencia demais dos outros países. E, falando em produtividade, o USDA fez um estudo que mostra que o Brasil liderou o ranking de 187 países em termos de produtividade. E a produtividade total dos fatores, o Brasil também destoa dos outros países, como eu falei, a partir da década de 90. E o Brasil se destaca, quando a gente fala também na balança comercial agrícola, América Latina. Então, é isso que a gente tem que... a gente está falando um pouquinho de passado, agora vamos pensar um pouquinho mais para futuro. Né? Esqueci de falar disso, espera lá. Voltando, nós temos que pensar também que não é só em termos de produção. A gente pensa muito em produtividade, mas uma coisa que eu acho muito importante a gente focar é como o agro ele é uma cadeia. Então, eu gosto muito de falar
sempre isso. Todas as pessoas se beneficiam, porque muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas só o produtor rural ganha? Eu falo que não, que ganha o produtor de parafuso, o cara que faz a tinta, o cara que faz o insumo. Então, também acho muito importante a gente comunicar isso. Essas são as cidades com o IDH mais elevado do Mato Grosso. Então, quando a gente vê as cidades onde o agro se instala, o IDH delas é sempre mais elevado. Então, eu coloquei aqui só para a gente ter uma ideia, que o IDH dessas cidades é sempre muito mais elevado do que o Estado, e principalmente mais elevado do que o do Brasil. Olhando agora mais para o futuro, o Brasil se destaca dominando a balança comercial agrícola, e isso não vai mudar nos próximos 10 anos. Então, se tiver alguém aqui, vocês que são jovenotos aí pensando, manda brasa, gente, porque o Brasil e a América Latina vão continuar sendo os que vão dominar a balança comercial agrícola. A nossa produção de grãos atingirá o patamar de 389 milhões de toneladas na safra 32-33, a área plantada vai ser de 92 milhões de hectares, e a produtividade, essa produtividade já é hoje em alguns lugares, mas é o que está de acordo com o mapa especificado para 2033. Então, a gente vê que o mundo precisa, todo ano, de 6 milhões de hectares por ano novos. Então, o Brasil, nas últimas 4 safras, acrescentou 14 milhões de novos hectares, mas não abrindo novas áreas, acrescentando em cima de pastagens degradadas. Então, isso que eu acho importante, a gente está sempre observando, comunicando. Então, esse crescimento que é muito significativo, que a gente não está crescendo em cima de novas áreas, é crescendo em cima de áreas de pastagens degradadas, crescendo com produtividade, crescendo com sustentabilidade, e crescendo, principalmente, trazendo tecnologia, trazendo conhecimento para as pessoas, então, caminhando todo mundo junto para um agro mais sustentável. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aí para todo mundo hoje, para a gente... que a gente sempre caminhe junto com pesquisadores, com novos cultivares. E hoje a gente vai falar muito aqui sobre computação, e a gente hoje não consegue nada sem agricultura de precisão e sensores e tudo conectado ao mesmo tempo, sem a gestão de dados. Então, quem está entrando agora, tem muita gente que fala, vou ter que ser agrônomo, vou ter que ser veterinário. Não, o agro precisa muito de mão de obra especializada e tem muito mercado para a gente crescer juntos. Tá? Obrigado, Ellen. Ficou bem claro. Que bom que você veio. Bom que você está aqui com a gente. Weber. Não? Tá. Mas põe na mesinha. Obrigado, Edu. É um prazer estar com vocês aqui, todo mundo. Cássia, obrigado pela generosidade, sempre estar fazendo esse convite para a gente poder estar conversando, dialogando, compartilhando um pouco de informações. É um prazer. E sejam todos, de novo, bem-vindos aqui. E para mim, é interessante bater um papo com vocês de, talvez, de 3 assuntos que são correlacionados, né? O tema biomassa, que a gente chama, o tema da bioenergia e o tema dos biocombustíveis, né? Que eu chamo os 3 Bs, que são importantes. Alguns números que a Ellen trouxe que são interessantes, né? Só para a gente guardar, e como que a gente guarda isso. O Brasil tem mais ou menos 860 milhões de hectares. Essa é a área do Brasil. A área de agricultura anual é menor que 10%. É mais ou menos 82, 83, depende das estatísticas. Então, a gente está ocupando uma área relativamente pequena. A área das cidades, a gente ocupa, nessa área, 2%. A área de pastagem, só para vocês guardarem, né? 160 milhões de hectares, mais ou menos. O Sérgio deve saber melhor do que eu. Mas 160 milhões. Se a gente estimar quais são os ativos biológicos que estão na mão dos inúmeros produtores rurais, tem um dado recente, né, e todo mundo deve saber, os ativos nós estamos chamando... Qual que é o melhor ativo do produtor rural? É a terra, né? Então, esse é o maior ativo, o carbono que está acima da terra e debaixo da terra. Agora, ele tem outro ativo que a gente realiza muito pouco dele, que é um pouco do que o deputado falou. A gente tem um código florestal muito
arrojado e pioneiro, né? O Código Florestal da década de 60. A gente melhorou, fizemos vários ajustes, e o Código Florestal define uma biomassa, aí falando de biomassa, que a gente não pode mexer, só que a gente não consegue valorizar essa biomassa. Então, essa é uma biomassa que representa 20% em alguns estados, 30% em outras, 50% e até 80%. Ou seja, é um estoque de um ativo biológico que a gente tem que cuidar e a gente não consegue monetizar. Eu não vou falar sobre essa, mas só para vocês saberem, se a gente somar tudo no Brasil todo, todas as áreas agrícolas, em média, a gente tem pelo menos 40% desse ativo da biomassa que a gente não pode fazer nada, em média. Então, não vou falar dessa. Eu vou falar daquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz nas outras biomassas, cana-de-açúcar, 10 milhões de hectares, mais ou menos. Floresta plantada no Brasil, 10 milhões de hectares. É um número para ficar redondo. 10, 10. Nós estamos falando em 20 milhões de hectares. Esses 20 milhões de hectares correspondem a uma energia que a gente usa só da biomassa, que é um coproduto, igual a uma Itaipu, 14 mil megawatts. 14 mil megawatts é o potencial que a gente gera de uma bioenergia. Então, biomassa, bioenergia. Quanto que é a bioenergia que a gente usa nas nossas caldeiras? Igual uma Itaipu. E da onde vem? Bagaço da cana-de-açúcar, licor negro, biomassa de floresta plantada e outros resíduos. É um tamanho de uma Itaipu. Então, a gente está falando de uma coisa super significativa. Então, nós estamos falando em biomassa, bioenergia, e a gente vai falar um pouquinho de biocombustíveis. Essa semana eu vim de Altamira. Não sei se vocês conhecem onde fica Altamira. Fica no meio do estado do Pará. Altamira tinha, até 20 anos atrás, uma das maiores taxas de criminalidade do Brasil, por conta de Belo Monte, né? Porque Belo Monte trouxe ali para a cidade uma população flutuante, infelizmente, de 100 mil pessoas. Agora, eu vou trazer uma coisa interessante. O que Altamira tem em comum com a Microsoft? Vocês já se perguntaram ou não? O que tem? Não é melancolia profunda com outras coisas, mas o que Altamira tem a ver com Microsoft? Microsoft acabou de fechar um negócio com a Constellation Energy, que é a que faz a gestão de uma usina nuclear situada na Pensilvânia, chamada Three Mile Island. Para vocês que são mais jovens, Three Mile Island foi o primeiro desastre nuclear do mundo, discutido. Depois veio Chernobyl, depois teve um outro, Fukushima, mas foi o primeiro vazamento de resíduos nucleares sérios nos Estados Unidos. Essa usina estava fechada. Microsoft acabou de fechar um contrato de 20 anos de fornecimento de energia para fornecer energia nuclear, retomando essa usina. Belo Monte, uma usina relativamente pioneira, né, turbina de superfície e tal, não está funcionando. Né? Não está funcionando por falta d'água. Né? Mas a nossa biomassa está gerando igual uma Itaipu, essa biomassa que nós estamos falando. E a gente está com um problema de clima, então a gente está perdendo muito recurso hídrico, que é um outro ativo importante, que a nossa atividade do uso do solo faz manter, é super importante. Só que a supercomputação, e aí trazendo a ligação da Microsoft com a Altamira, a gente está faltando energia, o grande ativo para tocar toda essa inteligência artificial, toda a questão de supercomputação, vai precisar de muita energia. Muita energia. Tanto é que a Microsoft está contratando, retomando, requalificando essa usina nuclear, porque ela sabe que ela precisa de energia. Aonde que a gente tem essas vantagens competitivas e comparativas que foram faladas aqui pelo deputado Arnaldo, pela Ellen? É porque a gente consegue, na mesma paisagem, fazer alimento, bioenergia e biocombustíveis. Nenhum outro país do mundo consegue fazer isso. Então, o que eu queria trazer para vocês é assim, a gente tem essa oportunidade de conciliar múltiplos usos daquele mesmo solo e fazer várias coisas, inclusive conservação da biodiversidade, serviço ambiental, água, carbono e produzir alimento, proteína, né, proteína animal e biomassa que nenhum outro país consegue fazer. A gente está falando aqui, muitos de nós nos conhecemos e somos das mesmas áreas, mas vocês, os mais jovens,
talvez não tenham esse conhecimento. Então, o nosso papel aqui é reforçar para aqueles que não são da nossa igreja, né, dos convertidos, como que a agricultura brasileira é diferente do resto da agricultura mundial. Então, porque essa é uma agricultura que a gente chama multifuncional. Ela entrega várias coisas. E uma das coisas mais relevantes que ela entrega é essa oferta de energia super relevante para a supercomputação. Então, aqui é a minha ponte com a supercomputação. E outro assunto que é difícil. Diferente de uma análise de ciclo normal, de vida normal, que a gente está falando de um combustível fóssil, os nossos combustíveis renováveis, que a gente falou aqui, aprendeu um pouquinho antes com o deputado Arnaldo, a gente tem 3 grandes famílias desses biocombustíveis. A família do etanol, que hoje está muito robusta com etanol de milho, a gente só ouvia falar do etanol da cana, né? Aliás, o ano passado a gente teve uma super safra muito interessante, recorde, né? Mais ou menos produzimos 38 bilhões de litros de etanol, o etanol de milho veio com 12, 14 bilhões, então nós estamos assim, super bombando na complementariedade de 2 biomassas super relevantes, né? Que a gente não conseguia fazer, a cana mais o milho. Agora a gente vai ter o triticale, nós vamos ter outras coisas. Então, biocombustíveis, nós estamos há mais de 40 anos, que veio lá de São José dos Campos, graças ao CTA, a gente desenvolveu motores a etanol. Então, lembrando do papel do CTA lá de São José dos Campos, desse desenvolvimento que foi pioneiro no mundo. Então, biocombustíveis de etanol nós resolvemos. Estamos resolvendo a questão do biodiesel, né, que a gente olhou lá um programa lançado no primeiro mandato do Lula, pouca gente sabe disso, que era suportado por biomassas que não realizaram, né? Vocês já viram falar pinhão manso, lembram disso? Mamona, lembram disso? Mamona e pinhão manso, a gente não tinha nem oferta. O óleo de mamona é riquíssimo para lubrificantes especiais, mas não para queimar. Aí veio a soja, resolveu o problema, ou vamos trabalhar com sebo bovino. Então, a gente conseguiu entregar volume e qualidade no biodiesel e a gente vai mandar essa mistura aumentar, né? Vocês estão sabendo, a gente vai aumentar mais 1% para 15% e vamos chegar. Tudo isso dialogando, como muito bem falado, com a indústria automotiva. Ou seja, inteligência, muito trabalho, desenvolvimento de motores, enfim. E para falar agora, só para encerrar essa conversa dessas biomassas, a gente está retomando aquilo que começou lá atrás dos chamados combustíveis avançados. A gente tinha da primeira geração, que é o normal, fermentação de açúcar, o segundo de lignos celulósicos, segunda geração, a terceira dos SAFs, né, que são os combustíveis de aviação avançados, e a gente não vai parar, né, porque a gente tem um território que é super complementar dos seus usos. Então, aqui, para encerrar essa conversa, a gente tem um potencial absurdo, só que, geralmente, a gente não cria narrativas poderosas. A gente só cria narrativas super negativas e, constantemente, estamos tomando bolada nas costas, porque a gente não trabalha juntos. Eu sei que a BAG tem um trabalho muito bacana, a Ellen faz um outro trabalho, mas eu acho que falta uma pauta coletiva, um programa de país para mostrar que a agricultura brasileira tropical, que é diferente de uma agricultura temperada, então uma agricultura tropical, que tem praga, tem doença, tudo de ano. A gente é o maior país que usa controle biológico, ao contrário do que todo mundo fala, do mundo. Aqui tem um líder super importante nisso, em larga escala. Não estou fazendo isso soltar inimigo natural em estufa, como na Holanda, na França. O Brasil, só para quem está aqui, que não é da área, o Brasil tem a competência de fazer controle biológico e também promotores de crescimento, que fez com que a gente economizasse 12 bilhões de dólares por ano de nitrogênio, que a gente não precisa mais usar nitrogênio na soja. Então, que são moduladores do crescimento vegetal. Tudo isso a gente não consegue empacotar para mostrar quanto que é relevante para a bioeconomia, agora o outro B, a nossa agricultura. Então, isso aqui é um pouco do que eu queria compartilhar com vocês, alguns números, e sobre a necessidade de vocês terem essas informações disponíveis para entenderem que produzir alimento não é para amador, gente. Nós não estamos falando de uma agricultura atrasada, rudimentar, nós estamos falando de uma agricultura super inovadora e super disruptiva, que é fazer agricultura em país tropical. Então, é isso, um pouco da minha
Fala, Edu. Obrigado e desculpe se eu levei um pouco mais de tempo para compartilhar um pouco dessas reflexões com vocês. Muito obrigado. Obrigado. O Weber, você tocou num ponto importante, sei que a Grazi até saiu uma lagriminha ali, né? A Grazi como uma das líderes, né, da Syngenta, que é a maior empresa, né, do mundo de proteção de cultivos, que atua, inclusive, né, também em biológicos, tal. Grazi, queria que você contasse um pouquinho também aí desse teu tempero nessa discussão. Obrigada, Edu. Bom dia a todos, todas. Obrigada, Cássia, pelo convite. Na minha família, quase todo mundo fez Mackenzie, então, para mim, é uma alegria estar aqui. Me falaram para falar sobre cenário de agro, né, mas eu vou pegar um pouquinho aqui de cada um do que meus colegas falaram. Né. A gente, depois dos dados da Ellen, né, que são muito robustos, eu costumo dizer que, nesses primeiros 40, 50 anos que essa agricultura fez essa transformação, a gente ficou muito focado da porteira para dentro. E aí a gente chega nos comentários aqui do meu colega, que é justamente, a gente não tem a narrativa, a gente não se organizou, diz aquela, porque a gente não foi de esforço deliberado, concentrado e organizado para fora, para levar essas pautas. Né? Se a gente está falando há 50 anos do etanol de álcool, né, da cana-de-açúcar, como é que até hoje isso não virou padrão global? Não virou padrão global porque não é muito lugar do mundo que dá para plantar cana-de-açúcar, então não vai virar uma commodity global. Né? Então, é fato isso. A gente tentou muitos anos, a única associação aí do pessoal da cana-de-açúcar, a levar, por exemplo, para a Índia, que é um outro grande produtor mundial disso, para que lá também se estabelecesse. Porque uma tecnologia que é só brasileira, se ela não tem escalabilidade, ela não vai ser uma referência e um padrão internacional. Não é o caso do etanol do milho. Então, eu vejo que o etanol do milho tem, sim, se você colocar Brasil e Estados Unidos juntos, você cria uma grande commodity global comercializável. Daí você está levando a discussão de biocombustíveis para um outro patamar. Não é uma solução caseira, não é uma solução da tomada de 3 pinos, né? Mas é uma solução escalável e replicável. Então, acho que um dos trabalhos importantes que a gente faz na BAG é justamente fazer esse trabalho da porteira para fora. Né, tratar esses temas do agro. Tem um pessoal, eu costumo dizer, né, eu não sou nem agrônoma, nem bióloga, nem nasci no campo, apesar de ser gaúcha, criada no Centro-Oeste e morar em São Paulo. Mas eu sou a famosa do povo da Faria Lima mesmo. Mas a cadeia do agronegócio, ela é uma cadeia extensa. Ela é uma cadeia que vai do início lá do campo, ou antes do campo, que é o caso da Syngenta, que trabalha com tecnologia muito avançada para trazer para o campo, para que a gente tenha esse salto da produtividade, mas ela passa também por, que é a minha área de especialidade, que é a área de política pública, né, de construção de política, de construção de acordos comerciais, de fazer essa defesa internacional, de ir para fora e falar de verdade, todos isso aqui que a Ellen e que o Amaral falaram, sobre as coisas que a gente precisa contar. A gente precisa falar que o Brasil, que o biocombustíveis não briga com o alimento, que segurança alimentar e segurança energética são duas coisas que andam em parceria e não são coisas antagonistas, de tudo aquilo que a gente faz com relação à proteção ambiental, né? Que soja não é só para porquinho comer, ele vira, inclusive, combustível, e aí também a gente come a carne do porquinho e do frango, a importância dessa produção dos grãos, mas que a gente não faz só grãos, que a produção agrícola é diversificada, que ela é muito tecnificada e muito avançada em tecnologia, que eu acho que é um ponto importante aí que, né, você comentou da Microsoft. Semana passada, inclusive, eu e a Cássia não nos encontramos, mas semana passada aconteceu a Semana de Clima de Nova York, né? Das Nações Unidas. Então, uma semana com 600 eventos de todo tipo, governamentais, de negócio, mas acho que a coisa mais legal que eu sempre falo de trabalhar no agro é que, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente tem alternativa e solução. A gente não está aqui só para explicar como que a gente vai fazer para diminuir o nosso impacto. A gente também tem que fazer, tem dever de casa para isso, mas a gente trabalha em soluções. Então, quem vai trabalhar para termos a emissão aérea, né, de carbono, de pegada de carbono do transporte aéreo é muito grande. Quem vai trabalhar para essas alternativas de um combustível sustentável, o famoso SAF, Sustainable Aviation Fuel? Aqui. É aqui que a gente vai fazer isso. Como é que nós vamos fazer para esses grandes supercomputadores que estão espalhados pelo mundo, que consomem Itaipus de energia,
para eles terem combustível renovável? Também sai daqui. Como é que nós vamos fazer para aquele combustível que não vai sair daqui, para esses supercomputadores, também terem a sua pegada de carbono offset, né, mitigada? São dos créditos de carbono que nós vamos gerar nas nossas florestas, no reflorestamento de floresta plantada, na preservação das áreas de mata, no enforcement, né, em fazer valer o Código Florestal, nos milhões de estudos que nós temos conduzido, cada um aqui no seu setor, de como a agricultura captura carbono, no avanço das práticas de agricultura regenerativa, que a gente fala que tem. Se você perguntar para 10 pessoas nessa sala, cada uma vai ter uma definição do que é agricultura regenerativa, mas claramente é fazer mais com menor impacto, assim, se a gente pudesse resumir. E coisas que o Brasil já faz há muito tempo e que são grandes novidades, né? Eu fui em discussões lá fora agora, assim, a importância do plantio direto. Então falamos horas sobre a importância do plantio direto, coisas que o Brasil sabe que acontece. Mas a estrada não é simples, né? Ela é longa, e nisso nós estamos aqui enfrentando temas como questões de mudanças climáticas, é uma realidade do campo, né? Nunca tivemos tanta seca, nunca tivemos tanta chuva, nunca tivemos temperaturas tão altas, o agro, além de ser uma alternativa, de trazer alternativas concretas, ele também é um dos primeiros impactados. Então, acho que quando alguém, uma vez eu estava numa outra palestra e me perguntaram assim, mas como é que você vê essa discussão entre os ambientalistas e o agro? Eu falei, nossa, mas o agro é ambientalista também, porque ele precisa do meio ambiente para continuar existindo, né? Muitas dessas commodities que a gente produz em larga escala é porque a gente tem água e tem terra e tem sol, porque senão só ter terra também não serve, só ter sol também não serve. E também tem gente disposta, porque é uma atividade exigente, é uma atividade que necessita da sua presença muito forte. Então, eu vejo que a perspectiva nossa de crescimento é enorme, mas ela vai precisar ser estruturada, pensada, e só existe sustentabilidade, que é essa área também que eu toco na empresa, se ela for escalável e financeiramente boa para todo mundo. Senão, a gente está falando de filantropia, que é super bacana, faz sentido, precisa. Mas a sustentabilidade no agro, e o Brasil é um grande espaço para isso, ela é financeiramente rentável para o produtor, para as empresas da cadeia, para os bancos que a financiam, para a comunidade ao redor, como a Ellen falou. Então, você gera um desenvolvimento. Eu sempre falo, né, se você quer saber um papel do agro, visite Sinop. Se alguém nunca foi para Sinop, eu acho que será muito, muito instrutivo vocês verem como você gera riqueza ao redor, e como que a gente pode tomar um outro papel globalmente de protagonismo, não só nos grandes números que a Ellen trouxe, mas nas grandes discussões sobre clima, sobre economia, sobre finanças e sobre desenvolvimento sustentável. Obrigada. Obrigado, Grazi. O Jorge, você, biólogo, está na supercomputação, explica para a gente um pouco sobre o Cimatec, sobre esse desafio da supercomputação. A fala é tua. Acho que Tá bom. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, por estar aqui, né? Tremenda honra estar aqui com esses panelistas. Bom dia a todos os presentes. Eu sou um biólogo que não está ligado à supercomputação, tá? Eu sou realmente um melhorista vegetal, estou envolvido em outras... A apresentação saiu agora. Em outras estratégias do Senai Cimatec. Está passando? Aqui. Pronto. Ver se agora vai. Aí, pronto. E eu trouxe aqui alguns slides até para apresentar um pouquinho da nossa infraestrutura, né? Agora está passando sozinho. Bom, ele está com vida própria aí a apresentação, mas eu vou falando. Então, a gente está localizado lá em Salvador, né? Nós temos todo um ecossistema de inovação.
voltado tanto para micro quanto para as grandes empresas. Temos a formação técnica, que é a alma do Senai no Brasil inteiro, todo mundo conhece. Temos uma parte muito forte de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nós somos hoje os maiores operadores da carteira ANP no Brasil e também da carteira Embrapi, né, inclusive tendo sido o modelo piloto para a estruturação dos centros Embrapi pelo país inteiro. Nós temos hoje em carteira quase R$ 1,5 bilhão de reais, 124 projetos de inovação rodando simultaneamente, com 1.400 profissionais dedicados a esse negócio e com uma visão de expansão de quase que ter que dobrar esse número de funcionários e pesquisadores nos próximos 5 anos. E todo esse crescimento do Cimatec está levando a uma expansão dos nossos campos, que agora a gente pode ver no slide que está aqui, né? Hoje a gente tem o nosso campus sede em Piatã, onde a gente tem o nosso centro de computação, que se eu conseguir passar os slides, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, mas a gente está expandindo a nossa atuação para nosso outro campus, que já está operacional aqui em Camaçari, que é onde nós temos as nossas plantas pilotos. A gente tem uma grande infraestrutura lá dos equipamentos mais pesados e que funciona em conexão com o nosso campus em Salvador, mas também indo para a parte aeroespacial, localizada na base aérea de Salvador, próximo ao aeroporto, a operações subsea no Cimatec Mar, localizado no Porto de Salvador, a operações digitais, localizado no Centro Histórico de Salvador, aí com viés social, para poder estar capacitando aquele pessoal do Centro Histórico de Salvador, que é uma área que também, como vários centros históricos, inclusive aqui de São Paulo, tende a ficar um pouco abandonada, e principalmente, no meu caso, ao Cimatec Sertão, né? Eu sou hoje gerente da área de agroindústria no Senai Cimatec, e a gente está indo para a Conceição do Coité, onde a gente vai ter uma fazenda, um campo experimental de 1.000 hectares, e começando já, né, a gente falou muito aqui do etanol de cana, do etanol de milho, mas a trabalhar num conceito de produção de etanol a partir de agave. A gente tem um grande programa aí em parceria com a Shell e com a Unicamp para fazer o desenvolvimento da cadeia da agave no Brasil para a produção de etanol. Hoje a gente já tem a agave no Brasil, a agave cisalana, que produz o sisal, mas que é, inclusive, um cultivar negligenciado, porque a gente utiliza apenas 5% da biomassa do sisal para produzir a fibra, e o restante é descartado, né? Às vezes vira até um resíduo, um passivo ambiental, porque ele fermenta, ele joga metano no ambiente. Então, a gente tem aí uma oportunidade para estar produzindo também biogás a partir disso. A gente pode estar produzindo biochar a partir desse resíduo, que vai capturar carbono, que vai poder ser utilizado como fertilizante no solo, melhorando o solo, diminuindo a necessidade de defensivos e de fertilizantes. Então, essa é uma visão agroindustrial que a gente quer acrescentar aí, talvez aí nos próximos 5 a 10 anos, também a produção de etanol de agave nesse nosso pool de biocombustíveis aqui no Brasil. Tá bem. Tá bom. E falando aí do Cimatec, né, nós temos 10 negócios, né? Eu tô ligado aqui ao negócio de saúde e biotecnologia e vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da nossa infraestrutura também de supercomputação. O Senai tem um centro de computação, um supercentro de computação, pode passar mais um slide. Pronto. Essa é a entrada do nosso prédio, aqui está localizado no nosso campus de Piatã. É um prédio dedicado exclusivamente para os nossos supercomputadores, né? Tem todo um sistema de refrigeração específico para ele, tem operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, então vários sistemas de redundância para garantir a segurança dos dados. Pode passar. Fomos agora, no ano passado, também contemplados com um recurso para instalar o primeiro centro de competência em tecnologias quânticas do Brasil, né, o QUIM. Aqui um pouquinho da história da nossa timeline do Centro de Supercomputação no Senai Cimatec,
começando em 2012 com a parte de cloud e chegando agora em 2021, 22, 23 com a parte de computação quântica. A gente está hoje lá no Cimatec com o primeiro computador quântico da América Latina. Pode passar. Aqui algumas aplicações que a gente tem, eu não vou entrar em detalhes em todas elas, mas, obviamente, tem algumas aplicações também para o agro, que são as que eu gostaria de trazer aqui. Primeiro, falando um pouquinho dos nossos supercomputadores, né? A gente já falou aqui no início hoje de Fausto, da Bíblia, por que não falar um pouquinho também dos orixás lá da Bahia, né? Nossos supercomputadores são nomeados a partir de nomes de orixás, né? Esse é o Ogbo, uma parceria com a Petrobras, que hoje ocupa a posição de 347 entre os 500 maiores supercomputadores do mundo. Pode passar. Temos o Ares também aí em parceria com a Repsol. Eu não vou falar de detalhes deles, porque eu não saberia explicar para vocês a diferença entre um e outro. E o nosso Quatomo, que é o nosso simulador quântico, que está aí sendo desenvolvido. Inclusive, eu vou colocar aqui no último slide para vocês um QR Code, onde a gente está procurando talentos, inclusive, para formar profissionais que possam trabalhar junto com essa tecnologia no Senai Cimatec. E falando das aplicações para o agronegócio, toda essa estrutura de supercomputação, pode passar o slide, ela tem aplicações, por exemplo, para gerenciamento de culturas, né, previsão de tempo meteorológico, agricultura de previsão, previsão climática. O próximo artigo que eu trago no outro slide fala um pouquinho também da questão do uso desse algoritmo para tratar o potencial de fertilidade do solo. E, por último, eu quero trazer aqui um case que a gente está em negociação agora, em fase de assinatura de contrato, pode passar, que é para modelagem de carbonos e sistemas agroindustriais, onde a gente vai utilizar aí como modelo áreas degradadas, áreas que estão em reflorestamento, sistemas agroindustriais de diferentes cidades e a floresta nativa para gerar modelos computacionais, pode passar, com a identificação e análise de como o solo está fazendo a captura de carbono, então não apenas as plantas, mas elas também. No próximo slide vocês vão ver que a gente vai fazer também a análise da copa das árvores, né? E integrar isso, o solo, a biomassa, a copa, a área que está sendo utilizada, para produzir modelos que vão poder nos dar o potencial, não apenas de captura de carbono, mas de produção de energia e de produção de alimento alinhado a pequenos produtores que podem estar trabalhando naquele local. E esse tipo de modelo aqui só vai poder ser rodado com precisão porque a gente tem uma infraestrutura de supercomputação lá no Cimatec que vai rodar isso. Aqui é só o último slide mostrando aí como isso vai ser integrado, inclusive com uma questão de rastreabilidade disso, colocando Big Data, colocando blockchain, para você ter certeza que aquele crédito de carbono que está sendo gerado veio dali e não de um possível fake. E, por último, como falei, a gente está sempre buscando talentos lá no Cimatec. O nosso centro de computação quântica é super recente, a gente está procurando profissionais para trabalhar com a gente, inclusive com disponibilidade de bolsas de estudo para quem quer se dedicar totalmente a isso. Então, eu encerro assim a minha fala aqui. Obrigado. Então, já estão convidados. Partiu. Eu que tinha vindo, eu visitei a parte do Subsea que você comentou, né, que tem lá o submarino e tal, que é incrível, né, uma tecnologia pioneira, né, o primeiro do Brasil, tal, em parceria com a Petrobras, e já estava encantado. Conheço bem o projeto Gonçalo, o professor Gonçalo é um grande amigo, ele sempre fala do Brave, né, o Brazilian Agave, que é um projeto realmente para a gente ficar de olho para levar, né, esse desenvolvimento, particularmente para o sertão, né, da Bahia, que é uma região bem menos ocupada, bem menos desenvolvida do que a região litorânea, como é uma característica de várias outras regiões do Brasil. Obrigado demais, Jorge. A gente tem, no máximo, aqui 15 minutos, né, a gente já está, né, tem que
teria, né? A gente começou 5, olha, o 15 já virou 5, então tá ótimo aqui, tranquilo, a gente está em casa, né, cara? Obrigado. Eu vou pedir, então, talvez para uma fala final, eu queria, Ellen, que você comentasse, se coubesse, um pouco do De Olho, porque a gente está numa instituição de ensino, você tem um trabalho incrível, né? Você, Letícia, tantas outras pessoas que eu tenho alguma culpa lá de trás, né? Do comecinho, mas queria que você comentasse rapidinho disso. Weber, depois que você comentasse, acho que em cima da tua fala, mais um tema que é premente, que é uma discussão de COP. A gente acaba com o petróleo em 2050? Dá para viver sem? Se sim, ok. Se não, né, quais são? Como fazer, pelo menos, a transição? Você já começou a falar bastante. Grazi, se possível, comentar rápido, mas sobre reverte, né? Então, a gente falou bastante aqui da necessidade de aumentar a produção. Ellen comentou aqui no gráfico, mas o mundo precisa de 900 milhões de toneladas. Como é que a gente vai produzir 900 milhões? Né? Dá para desmatar, a sociedade não aceita mais, né? Não é o jeito bacana para fazer. Aumentar a produtividade. Em algumas culturas, a gente já está no limite técnico, ou a gente usa as áreas que já foram convertidas, né? Então, a gente tem um projeto incrível. E aí, Jorge, queria que você comentasse, se você puder, um pouquinho mais do Brave, porque é um projeto realmente que incrível. A gente tem 5 minutos, tristeza, né? Mas rapidinho, 1 minutinho e meio, a gente faz 6 e a Cássia não briga aqui com a gente. Eu fico super feliz de falar do De Olho aqui, até porque quando a gente começou, eu sou cofundadora de uma associação que se chama De Olho no Material Didático, e o nosso trabalho é buscar a atualização dos dados no material didático, no que diz respeito ao agronegócio, porque a gente começou a observar que os dados estavam muito pouco técnicos, existia muito pouca ciência no material escolar das nossas crianças. E se tem uma coisa que tem que ser ciência, é a escola, né? A gente quer que os filhos estejam lá aprendendo, não baseado em achismo, baseado não em opinião, baseado em dados, fatos, números. E, enfim, nós encomendamos um estudo para a FIA que mostrou que 60% de tudo que tinha no material didático era negativo contra o setor do agronegócio. E a gente vê que muito da raiz dos nossos problemas de comunicação no agronegócio vem, talvez, disso. Porque como que uma criança que estuda dos 5 aos 18 anos numa escola vai gostar de um setor que ela ouviu falar mal a vida inteira? Então, é nosso papel atualizar. Eu falo que isso é eu falo muito disso da gente conversar com as pessoas, porque muita gente fala, isso é ideologia. Um pouco é ideologia, mas um pouco é desconhecimento. Então, é papel nosso, que está no setor, de quem está dentro do setor, sentar com essa pessoa com carinho e trazer para perto, abrir essa ponte de comunicação. E é isso que o De Olho faz. A De Olho, eu falo De Olho que eu sou fundadora. A gente era um movimento, a gente se tornou uma associação. E eu quero comentar aqui, Cássia, que a gente analisou o material didático de muitas instituições e o material do Mackenzie era o melhor material que tinha. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Eu ia comentar isso na abertura. Era de excelente qualidade o material. Então, os dados eram bem acurados e era mais próximo da realidade. Então, para quem quiser se associar, de olho no material escolar. Nós estamos no Instagram e pode me procurar que a gente conversa mais sobre isso, no particular. Obrigada, Edu. Obrigado, Ellen. Eu vou reforçar a importância disso, né? Eu tenho um casal de amigos, há muito tempo atrás, da época que tinha uma outra vida lá. Eles moram perto de Nova York, é rápida a história. A escola onde os filhos vão, a escola fez um boicote contra a Nutella, por conta de um vídeo de um ator aí de Nova York, de Nova York não, de um ator de Hollywood que vocês conhecem, dizendo que a Nutella estava associada a sangue de primatas, tal. A Nutella que vocês comem aí tem muito óleo de palma. Óleo de palma é o óleo vegetal mais abundante do mundo, mais do que a soja. A gente fala que a soja, o óleo de palma é mais abundante. Mas, assim, enfim, é uma questão importante que a gente tem que enfrentar,
Ele falou, mas vocês não comem mais Nutella? Eu falei, não comemos, porque os nossos filhos têm uma campanha numa escola americana de super ali, que para não comer isso aqui da agricultura, e eles não comem mais peanut butter, porque tem problema de alergênico, não comem mais aquilo. Isso está mais ou menos disseminado. A pergunta que você fez não é trivial, né, Edu? Mas eu sei, mas nós não vamos ficar sem o petróleo. A gente vai, lógico, a gente espera que está numa transição, e o petróleo vai servir para moléculas, para uso dessas moléculas de hidrocarboneto muito mais nobres, não para queimar na mobilidade, que a gente tem a solução aqui, né? Eu acho que você trouxe isso muito claro. E a gente não escalou o etanol. Essa foi uma das limitações que você falou, a cana-de-açúcar é só brasileira, mas junto com o milho, mas tinha muito mindset de países que não viam isso com bons olhos, né? Eu fiz vários movimentos na época que eu dirigi o Polo Nacional de Biocombustíveis para o Japão, e os técnicos das empresas automotivas do Japão não queriam nem ouvir a mistura, porque tinham um preconceito, né? Enfim, Edu, nós temos a solução para o uso, substituição do petróleo nessa transição energética para a mobilidade. E só para um outro caso aqui interessante, a gente está falando de combustíveis de aviação avançados, né, os SAFs e tal. Tem muita coisa acontecendo hoje na navegação marítima, que é um outro modal super importante. Navegação marítima, a gente consegue resolver muito mais fácil que a aérea, é um pouco menos regulada, porque se falhar alguma coisa lá em cima, está no mar, é só parar o navio por trás do rebocador. Mas na navegação marítima, a gente tem solução muito clara e já com ensaios muito avançados, Edu, e que é um outro eixo do modal de logística super relevante para nós. E só um dado interessante, vocês sabem, tem uma grande companhia de tratores também, que está hoje usando o etanol 100% nos seus motores, vai estar lançando aqui em breve, né, já em larga escala, tratores com alta potência, não os pequenos, com etanol, que é uma outra questão que vai melhorar toda a nossa cadeia, a nossa pegada. Então, isso é uma coisa fabulosa. Obrigado. Bom, a gente falou bastante de recuperação de área degradada, né? Há uns 5 anos atrás, a Syngenta, na nossa proximidade com o produtor, identificou essa oportunidade. Eu tenho essa área aqui, mas tem essa área aqui que eu comprei, que eu arrendei de pastagem, não estou sabendo muito bem o que fazer. Então, a gente viu essa oportunidade. Há 3 anos atrás, a gente criou um projeto chamado Reverte. Antes de virar moda falar de recuperação de área degradada, que no último ano virou moda, e a gente estruturou o programa de que forma, né? Bom, se eu faço uso de área degradada para a produção agrícola, quer dizer que eu não preciso abrir novas áreas. Então, ele tem um componente ambiental muito relevante. Então, então esse foi o primeiro pilar. O segundo pilar precisa de assistência técnica agronômica, porque não é trivial. Você fala, agora eu vou produzir aqui, mas vai produzir como? Qual a tecnologia? De que forma isso tem que ser feito? E o terceiro pilar fala, nossa, esse negócio custa caro. Como é que eu vou fazer para fazer? Né? Então, o terceiro pilar, financeiro. Então, a gente foi a mercado na época e a gente falou, quem quer estar com a gente nisso, mas não é um financiamento de safra normal, porque você vai ter um tempo de amadurecimento. Então, a gente trouxe para perto o Itaú BBA, é o nosso parceiro. Então, hoje, e lá atrás nós colocamos uma meta ambiciosa de restaurar 1 milhão de hectares. A gente nem falava nesses 40 milhões, era uma conversa ainda muito prematura. Bom, nós fizemos essa meta para 2030 de 1 milhão de hectares. Hoje nós estamos com praticamente 1/4 disso. 240 mil hectares de terras, principalmente na região do Cerrado, mas indo para outros biomas, muito baseado em soja e milho, mas já assinamos nosso primeiro contrato em cana-de-açúcar no estado de São Paulo. É o maior projeto de recuperação de área degradada que está em operação. Então, a gente fica muito orgulhoso de ter visto essa oportunidade, de ter trazido uma solução que funciona. Lá atrás, o povo não entendia muito bem o que era. Hoje em dia, a gente não precisa explicar, o que é muito bom. Eu falo que o governo tem uma meta de 40 milhões de hectares, deixa que a Syngenta vai fazer pelo menos esse 1 milhão. Os outros 39, o governo dá conta. Mas não é uma coisa simples. Foi uma coisa que a gente teve que ser muito pioneiro para tomar os riscos. A gente concede, além da assistência técnica, além do monitoramento semanal dos temas ambientais e sociais, que a gente faz em parceria com a AgroTools também, da gente trabalhar no rastreamento, da gente fazer várias experiências com relação à biodiversidade do solo, aumento da produtividade, a gente oferece ao produtor um empréstimo de 10 anos, com 3 anos de carência, para ele pagar só
a parte dos juros, para ser o tempo que a terra vai precisar para começar a produzir numa escala razoável que dê para pagar o empréstimo, né? E que a gente gere um círculo virtuoso de riqueza. A gente vê, eu acho que o professor aqui deve ter comentou de forma breve a questão das percentuais de áreas de floresta, de cidade e de agricultura. Se a gente restaurar 1/3 da área de pecuária que está altamente ou medianamente degradado, a gente dobra a produção agrícola do Brasil sem abrir 1 metro de terra. Não estou falando de 1 hectare de terra. Então, a oportunidade é gigantesca para o Brasil, para o setor do agro e para a economia do país. Obrigada. Obrigado, Grazi. Bom, e para falar mais um pouquinho do Brave, né, só um pouquinho, porque eu poderia ficar 1 hora falando aqui só desse projeto, desse programa. O Brave é um programa em parceria aí com a Shell e com a Unicamp, né, onde a gente tem dentro dele 3 projetos. O Brave Bio, estuda a biologia da agave, né, o Brave Mec, para a parte de mecanização, e o Brave Indi para a industrialização da biomassa, né. O Brave Bio, liderado pelo grupo da Unicamp, do professor Gonçalo, que hoje é uma das grandes referências nacionais de bioeconomia. Eu sou suspeito para falar porque eu fui aluno dele, né? Então eu fiquei 10 anos trabalhando no laboratório dele, entrei estagiário e saí já doutor. E lá eles estão estudando todas as bases biológicas da agave tequilana, que é o objeto central de estudo do programa para a produção de etanol, mas também de outras espécies, aí buscando, né, quais são os genes mais interessantes, né, o que vai... A gente tem várias perguntas que a gente vai responder durante o programa, que é como a agave tequilana se comporta sendo plantada em larga escala no Brasil, porque ela vai estar sendo exposta aí a um novo grupo de patógenos que não existe no México. O que a gente pode fazer para acelerar o crescimento dela, porque ela é uma cultura normalmente que é colhida com 5 anos, a gente quer estar produzindo etanol anualmente, obviamente. O consórcio com isso, quais indutores a gente vai utilizar, a parte genômica, eu estava conversando aqui mais cedo, também vai estar sendo analisada. E no Cimatec a gente tem o Brave Mec e o Brave Indi. O Brave Mec responsável pelo desenho da mecanização da cultura da agave, tanto do plantio quanto da colheita, porque isso não existe hoje nem no Brasil, nem no México. São culturas que são complementares da agave tequilana, que utiliza o abacaxi da agave para a produção de tequila, e aqui no Brasil que a gente utiliza as folhas da cisalana para produzir fibra e descarta o abacaxi. Então, são 2 culturas que não precisam ser eficientes, porque o preço da tequila não precisa com que ela seja uma cultura eficiente, e aqui no Brasil também você tem abundância de sisal, você está utilizando apenas 5% da biomassa para fazer a fibra. Agora, quando a gente quer produzir etanol, a gente precisa ser eficiente. E o interessante de tudo isso é que, quando a gente vê nos modelos, a gente tem o potencial para produzir com agave uma nova safra de cana no Brasil. Isso em clima semiárido, em solo degradado, e que está se expandindo não apenas no Brasil, mas mundialmente por causa do aquecimento global. E após isso, a gente vai para a industrialização disso, onde a gente está construindo uma planta piloto para a produção de etanol no Cimatec Park, em Camaçari, e que vai estar aí estudando as melhores rotas tecnológicas para a produção de etanol, mas também olhando para a saída de biogás e de biochar. Obrigado. Então, resumidamente, é isso. Obrigado, Jorge. É legal aqui, né, o teu depoimento, a gente conhece o Gonçalo, a gente vai lá, você não sai, né, do laboratório, né, ele gruda, você ficou só 8 anos, né, mas mostra o poder, né, da academia, da ciência, né, de transformar a vida das pessoas, né, para melhor. Ellen, Weber, Grazi, Jorge, muito obrigado pela prosa aqui. Eu acho que fica muito claro aqui um resumo, né, do quanto esse agro multifuncional, Weber, que você comentou, é um agro que sim, né, pode endereçar e vai endereçar cada vez mais essa demanda de alimentos, é a parte mais óbvia, né, do agro, mas também endereçar o tema de energia através de biocombustíveis, inclusive biocombustíveis, biomassa, né, a gente tem outras frentes aí, e obviamente endereçando o clima,
diretamente, seja pela redução de emissão, seja por aumento de captura, seja nessa outra fase, né, de biochar, por exemplo, que ainda é um passo além. Dá para fazer. Acho que talvez aqui o principal recado seja esse, né? A gente está num país extremamente próspero, que tem essas oportunidades, e oportunidades, como a Ellen bem mostrou nos gráficos, na trajetória, cada vez maiores para o Brasil. O mundo precisa, o Brasil merece, cabe a nós realizar. Obrigado. Obrigado, Cássia. Muito obrigada a todos. Eu quero aproveitar esse momento para chamar, antes de chamar o segundo painel, e que vai ser liderado pelo grande doutor Evaldo Vilela, eu gostaria de ver onde está a Ana Clara. Ela não está aqui? Bom, é só porque a Ana Clara estava aqui. Nós estamos com muitos alunos que são da Liga do Agro, aqui no Mackenzie. E vocês realmente fazem parte aqui desse futuro, né? Estão verificando... Oi? Hã? Isso, então, pronto, estava procurando você aqui. Então, a Ana Clara, né, representando aqui essa Liga do Agro, e vocês estão percebendo que existem várias frentes em que vocês vão poder atuar. O mercado está exigindo essas novas competências, e eu fico muito feliz de perceber essa nova geração interessada aqui nesses assuntos. E nós vamos aplicar agora esses conhecimentos que foram trazidos no primeiro painel, de forma a entender como nós podemos utilizar e desenvolver esse conhecimento e escalar para essas novas tecnologias e novas oportunidades que o mundo está nos oferecendo, e para crescimento também do nosso produto interno bruto. Eu digo isso porque, isso o Eduardo ele vai também fazer eco comigo, dentro dos fóruns internacionais que nós temos discutido, nós estamos percebendo sempre a mesma conversa e uma evolução ainda muito pequena. Se nós formos resumir tudo que nós estamos falando aqui, existem duas grandes frentes. A primeira é justamente da difusão do conhecimento. Nós temos hoje, por exemplo, só na Alemanha, 40 mil patentes de energias renováveis que estão ali em prateleira. Nós temos quantas? Talvez a gente não tenha nem conhecimento de qual é esse dado que nós temos, mas nós estamos mostrando agora, talvez a professora Cone traga alguma coisa nesse sentido, mas vimos aqui pela Ellen que em 20 anos e menos de 50 anos, né, mas nos últimos 20 anos, principalmente, nós fizemos um grande crescimento de eficiência de produção, e como nós vamos, então, fazer o cuidado, a gestão desses dados que estão sendo armazenados em outro lugar ou também de forma difusa. E, numa outra frente, é a velocidade. Nós precisamos de velocidade na tomada de decisão. Se nós não tivermos essa velocidade, nós não vamos conseguir atender àquelas emergências climáticas. E só nesse ano, no Brasil, nós vivemos duas das maiores emergências climáticas do mundo, duas grandes tragédias. Então, como nós vamos também estar conciliando as respostas que nós já temos à aplicação prática? Então, por isso, eu vou chamar aqui o doutor Evaldo, e o doutor Evaldo é um expoente no nosso país, quando a gente vai falar sobre ecologia química, quando nós vamos falar de transformação da entomologia no país, a utilização dos bioinsumos, a utilização também da defesa, né, da agropecuária, inovação tecnológica, enfim. Então, é toda a parte das ciências agrônomas e também do Fórum do Futuro, membro também da Comissão Nacional de Pós-Graduação, da CAPES, ex-presidente do CNPq, ele é a nossa referência hoje no país. Ele vai estar conduzindo, então, esse segundo painel e vai estar apresentando os nossos painelistas. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Mackenzie. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer muito aqui o convite que nos foi feito. É uma honra estar aqui com esse público tão ansioso por novidades e por caminhos novos, né? E agradecer ao Cristiano
pelo trabalho que ele vem fazendo, né? Uma luta permanente, diária, né? Para evoluirmos. E a todos vocês que terminaram aqui um painel, os parabéns, foi muito interessante para todos nós, viu, Eduardo? Parabéns aí, muito bem conduzido. A nossa tarefa aqui, ela fica um pouco mais difícil quando a gente é o segundo, né? Porque a gente tem que economizar tempo, né? Porque o pessoal tem que almoçar, né? Então, a gente vai aproveitar muito o que foi falado aqui e dar sequência. Eu vou poupá-los aqui de muita conversa, né? Que a gente gosta de conversar e tem sempre muita coisa para falar, mas nós vamos diretamente aos assuntos, que nessa parte agora uma preocupação muito grande com as questões dos dados, né? E as questões da gestão desses dados, né? E que justifica muito a preocupação de nós termos no Brasil mais computação, supercomputação. E eu vou ficar para o final, já que eu estou aqui coordenando, eu vou me designar para o final, né? Vamos começar com a Connie, porque eu acho que a minha parte é mais parte mais científica, de dados científicos, né? Que é o que eu domino mais. Então, vai ser uma complementação, porque os dados científicos, tecnológicos, científicos que nós temos no Brasil, nós precisamos muito da supercomputação para termos mais estratégias, né, para o nosso país dentro do capítulo da soberania tecnológica que nós precisamos tanto, né? A gente hoje está muito dependente de muita coisa que vem de fora para o nosso agro, né? Então, nós precisamos ter, não é nenhuma competição, não se trata de fazer nenhum enfrentamento, nada disso, mas a gente precisa ter uma base tecnológica própria nesse país, né? Não dá para continuar desse jeito. Isso tem a ver com dados, né? E tem a ver com supercomputação, onde a gente pode construir estratégias, né? Então, nós temos aqui a Connie, que está aqui. A Connie é super conhecida, né? Ela hoje está na área internacional da FAPESP. Ela sempre atuou na UNB, e a especialidade maior dela é exatamente conectar tecnologias, desenvolvimento a políticas públicas, né? Então, é o que ela vai falar. Nós estamos aqui com o Anderson Correia, que foi reitor várias vezes, né, do ITA, e foi presidente da CAPES. Nós convivemos lá, eu como presidente do CNPq e ele presidente da CAPES. O Anderson é uma pessoa muito importante no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e está atualmente no IPT, né, auxiliando, e vai falar também sobre a parte de armazenamento e gestão de dados lá no IPT, que serve como referência para a gente. O Sérgio Desen, não tem ninguém que não conhece, né? Tá no agro, muito envolvido com a questão do mercado de proteína animal, e que tem uma experiência gigantesca, né? O Sérgio, sempre que ele fala, irradia muito conhecimento para todos nós. E o Durval Dourado Neto, que está aqui, foi diretor da Exalc, e é um pesquisador, é uma pessoa incrível. Não tenho muito o que falar do Durval, porque eu convivo com ele. Ele hoje é coordenador do Centro de Agricultura Tropical Sustentável da USP, né, criado pelo reitor Carlotti, na reitoria da USP, e locado lá na universidade, lá na Exalc, né, que é também USP, né, e que ele tem uma experiência muito grande nessa questão de transformação digital relacionada a vários aspectos do agro, principalmente a questão de território, né, e tem uma belíssima experiência, vai trazer aqui para a gente. Então, vamos começar. Se vocês quiserem se sentarem aqui, ou se ficarem à vontade nos seus lugares, também pode ser. Mas quem quiser vir para cá e ter uma visibilidade maior, pode vir, né? Então, Connie, vamos começar? Vamos conversar. Muito obrigada a todo mundo. Pode colocar minha palestra? Licença. Vou ficar aqui embaixo. Ah, tá bom. Pode trocar. Essa aqui vai ser a última. Final, vai ser a última. Eu decidi. Então, meu nome é Connie McManus. Eu falo português sem sotaque e sem errar concordância.
Então, se tem problema, o problema é lá de lá e não lá de cá. Mas eu vou falar, porque o tema foi dado, foi o uso de políticas públicas. Então, eu fiz uma avaliação a partir do uso de políticas públicas na agricultura, aí onde é que a gente... Assim, qual que é essa produção científica que nós temos, que realmente vira uma política pública, e quem está usando essa política pública, certo? Então, porque assim, que a gente vê muito, que a gente produz muita informação, mas essa informação vai aonde? E muitas vezes a gente está produzindo informação, principalmente dentro da ciência, para nós mesmos, né? Então, se a gente olha a ciência oferece para a gente, oferece para as políticas, então, alternativas. O que é que a gente pode fazer com essas informações? Enquanto a política ele tem, então, esses conflitos entre visões e projetos, em crenças, muitas vezes, que tem que tomar uma decisão, muitas vezes, que ele tem que ser mais abrangente, inclusive, em vez de ser uma simples a situação pontual. Pode reforçar posições e atender projetos individuais ou de grupos que não necessariamente é para bem do país ou não é para bem do país. Então, a gente veja, principalmente na segunda metade do século XX, que tem uma relação maior entre a sociedade, a política e a ciência, está ficando mais complexo, está ficando mais complicado. Mas como é que a gente vai usar, então, a ciência para explicar melhor o que está acontecendo, o que são as políticas que precisam ser feitas? Nos países democráticos, tem uma aplicação da ciência para a difusão de conhecimento e para o bem-estar da população. Mas a gente vê todo dia essa interface entre o que fala a ciência e ideias políticas, religiosas e ideológicas que podem ir exatamente contra essas questões. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma avaliação, eu fui lá, tem umas bases de dados internacionais, e eu peguei as informações sobre a produção científica na área da agricultura, e foi ver como que eles estão sendo usados em formulação de políticas. Políticas não só no Brasil, mas políticas no exterior, certo? Aqui a gente veja que 4% dessas publicações brasileiras estão sendo usadas para formulação de políticas. Então, se eu olho algumas outras áreas, ele pode chegar a 20%. Então, na realidade, muito do que a gente está produzindo, em termos políticos, não está sendo utilizado. O impacto da ciência brasileira normal é 0,78, a média mundial é 1. Então, o impacto da ciência brasileira é baixo. Na área de agricultura, estou só falando da área de agricultura. Quando é usado em políticas públicas, ele vai para 2. Então, 2 vezes a média mundial. Então, a melhor ciência está sendo usada na formulação de políticas públicas. Isso está sendo utilizado por 388 instituições públicas. Eu vou te mostrar já quais são essas instituições. Essas aqui são as áreas de conhecimento que estão usando essa informação. Aqui a gente vê o Cerrado, o Amazon, a Sugarcane, que é a cana-de-açúcar, mudanças climáticas, bem-estar animal. Então, todas essas são as áreas que estão sendo utilizadas. E é importante notar que ele está em azul. Azul significa que eles estão diminuindo o uso dessas palavras. Se ele é verde, está aumentando. Então, aqui a gente vê que, na realidade, o uso desses conhecimentos estão diminuindo mundialmente. Ele não está aumentando. Então, o que é que nós estamos fazendo para chegar a ciência até a política? A outra questão, quais são as áreas mais importantes? Então, como você pode ver aqui, a gente tem as sobras de alimentos,
deforestação, florestais, carbono, a questão mudanças climáticas e a questão do mar, mudanças climáticas e espécies em risco, doenças, metano, leishmaniose e nutrição são os temas que são mais importantes nessa questão que estão sendo usadas para políticas. Quando eu vou, quem usa? Aqui nós temos governos, né? Instituições intergovernamentais, think tanks e outras que estão usando, mas principalmente governos e organizações intergovernamentais. Quem são eles? Intergovernamental, então, inclui o FAO, o Banco Mundial, mas assim, eu acho que o próximo slide ele traz esses nomes. Agora, assim, você vê, por exemplo, uma coisa interessante, Estados Unidos usa mais que Brasil. Por que o Brasil não está usando o conhecimento produzido no Brasil? Por que Estados Unidos está usando mais? Certo? Quando eu vou para a próxima, assim, quem usa mais? Aí eu vejo aqui, por exemplo, a FAO, certo? Food and Agriculture Organization das Nações Unidas, Comunidade Europeia, a European Food Safety Authority. Aí depois a primeira que aparece no Brasil é a IPEA. Então a IPEA não necessariamente é uma instituição que formula políticas públicas, mas ela é o primeiro que aparece. O governo do Brasil, você vê, está em verde, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10º. O governo da Indonésia usa mais o conhecimento do Brasil do que o próprio Brasil. Por que isso acontece? Certo? Você vê que tem governo de Canadá, etc., que está usando esses conhecimentos. Se a gente quer que apareça mais, assim, onde é que as pessoas estão publicando que esses estão mais usados? Então, estão principalmente no Open Access. Eu acho que em torno de 70% está em acesso aberto. O Plus One, Marine Pollution, Land Use Policy, a primeira brasileira revista de Economia Social, Sociologia Rural. Nós temos a Ciência Rural. Nós temos algumas outras revistas, o Brazilian Journal of Biology, por exemplo, mas nós temos muito poucas informações que são publicadas no Brasil que estão sendo usadas, porque são mais aquelas que estão sendo publicadas no exterior. A outra coisa interessante aqui, o impacto, você vê, quando ele é publicado no exterior, por exemplo, a revista Economia Social no Brasil, como te falei, a média mundial é 1, acho que esse aqui não está, opa. Ai, ele está andando sozinho também, então não é só com você. Você pode voltar um pouco? Volta um pouco. Certo. Se você vê que o impacto no exterior é sempre maior que 1. O impacto no Brasil é sempre menor que 1. Certo? Então, essa é outra coisa assim, que as pessoas, embora seja acesso aberto, não estão usando essas informações. Então, assim, como é que a gente faz que essas informações são úteis para a formação de políticas públicas? A próxima. Esse gráfico aqui eu acho sempre muito interessante, porque a gente sempre escuta muito, até aqui fora eu escuto, não, porque Embrapa. Aqui é muito importante notar, por exemplo, a maior parte dessa produção em agricultura no Brasil é feito, por exemplo, dentro da Exalc, da USP. Aqui você vê, o Exalc, eu perguntei para Sérgio quantos professores tem na Exalc. Ele falou em torno de 220. Em torno de 220, publica quase o dobro da Embrapa como inteira, que tem mais que 3 mil pesquisadores. Certo? Então, assim, essa conversa é muito propaganda e pouco realização. Você vê aqui também que nós temos o Unesp e nós temos o Unicamp também do São Paulo, que são
importantes nessa questão da produção da ciência na agricultura e o uso dessa ciência para a formulação de políticas públicas. Lembrando que aqui estou só fazendo análise da ciência usada para a formulação de políticas públicas, certo? Próximo, por favor. Aí, então, só para terminar, assim, quase terminando, eu vou só te dar um exemplo aonde é que nós necessitamos da política pública, do uso do supercomputador e aonde isso dá errado. O Sérgio, que eu não estava nada para fazendo lá na UNB, chega para mim e fala assim, ele estava no CONAB, ele falou assim, quero que alguém para analisar os dados da previsão de safra. Peguei os dados da previsão de safra, aí eu assim, o que você nota? Ao longo do ano, e repetidamente em todos os anos, a previsão é igual. Quem faz a previsão ao longo dos anos é igual até aproximadamente 2 meses antes da safra. A previsão, então, em 2010, 2011, 2012, 2013, é a mesma previsão. Quando chega em 2 meses antes, aí muda todo o cenário, certo? E quando muda todo o cenário, ele ou vai para cima ou vai para baixo, mas ele muda. Às vezes a diferença chega a ser 50% da previsão que era feita anteriormente, ao longo do ano, certo? Isso por quê? Porque a previsão de safra não inclui dados meteorológicos, dado do solo, dado de mudanças climáticas, dado de insumo, dado da fazenda, dado da altitude. Tudo isso, nós temos que pegar dados do IBGE, do INMET, e, assim, conjunto com eles, colocar tudo dentro de uma única base de dados para ter uma previsão de safra que não só inclui a necessidade de todos esses bancos de informação históricas, mas também dados atuais, e dados nas fazendas para saber quais são os insumos que as pessoas estão colocando lá, qual é a variedade, etc., etc., para ter uma previsão verdadeira, real, porque nós podemos saber realmente o que é que nós estamos fazendo. E isso não é feito. Então, assim, isso é uma coisa que a gente estava construindo, necessidade tanto de uma política nacional, quanto de um supercomputador para fazer tudo isso, certo? Mas, infelizmente, foi tudo para água abaixo. Então, próxima. Então, uma das questões nessa questão da política e o uso da ciência para a formulação de políticas é que a gente não fala com as pessoas certas. Que a gente não chega e fala assim, olha, vocês estão falando A, B, C, a realidade é D, E, F, certo? Então, essa é uma questão que nós temos que fazer. Próximo. Então, só para dizer que a ciência é importante, porque ele faz isso, informa para as políticas como a sociedade e o meio ambiente eles funcionam. Ele contribui para fazer políticas assim de bom senso, certo? O ser humano gosta de ter estabilidade e isso também leva a resultados econômicos. Aí, então, as políticas precisam de leis que produzem estabilidade e oferecem esses para o futuro do país. Mas se a gente não tem essa conversa, nós não vamos realizar isso, certo? Então, assim, às vezes a gente precisa de motivação para essas mudanças, às vezes a gente é empurrada para fazer essas mudanças, não é? E eu acho que essa é a última. Então, muito obrigada. Muito bom, Connie. Muito obrigado. Muito esclarecedora a sua fala, sempre, né? Nós vamos ter agora a participação do professor Anderson Correia. Por favor.
quer falar daqui? Quer falar? Eu vou seguir o exemplo da Cone e falar aqui também, né? Aí eu vou pedir para colocarem aqui o arquivo. Deve estar com o meu nome aí. Quem dera o seu Durval Dourado Neto. É Anderson. Eles têm um Anderson. Passei para a moça o pendrive aí. Fechou? Opa! Aí sim. Então tá bom. Achei interessante a palestra da Cone, porque eu nunca entendi por que as publicações do agro no Brasil têm poucas citações, né? Assim, na média, né? Não, depois mais tarde. Mas fica assim, impressionado, né? E agora, outro número interessante são essas citações, esse uso, né? O pessoal de fora usa mais o conhecimento gerado do que a gente mesmo, né? Sendo que a gente é campeão no agronegócio, né? Não consigo entender essas coisas, mas aí depois a gente conversa, Cone, tá bom? Eu já trabalhei com a Cone já, juntos, né? Lá em Brasília, na CAPES. Ele era diretor de Relações Internacionais. E trabalhei com o Vilela também, tanto na Confap, né? Quanto depois no CNPq, então estamos juntos aqui novamente. E agora juntos de novo, né, porque a Cone trabalha aqui na FAPESP e eu no IPT, que são parte da mesma secretaria, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, cujo secretário é o professor Varran, ex-reitor da USP. Me convidou então para assumir aqui a presidência do IPT e vou falar um pouquinho do que a gente vem fazendo lá nessa área de gestão de dados. Falar mais perto aqui, né? Tá bom. Talvez não por aqui, mas para fora, né? Vamos lá. Aí. Bom, só para falar quem é o IPT, né? Então está aqui um instituto, como eu disse, vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, fundado em 1899. O IPT é mais antigo que o Mackenzie. Minto. Um pouquinho menos antigo que o Mackenzie. 1899. Claro que a Universidade Mackenzie não tem 150 anos. A universidade deve ter uns 80, né? A escola de engenharia deve ser próxima disso. 1890 e alguma coisa. Então tá na mesma casa aí. A gente é uma instituição que tem recursos públicos do governo de São Paulo, mas que busca muito recurso externo. Então, mais da metade do nosso orçamento é com as empresas. Então, é uma instituição que busca sustentabilidade. Aqui fica o IPT. Só para referência, aqui é a USP. Esse lado aqui. Aqui é a Escola Politécnica da USP, a Poli, esse canto aqui. O IPT fica nessa região aqui. E é uma área bem estratégica, porque fica próximo aí, não só da própria USP, mas dos outros institutos também. Então, do nosso lado ali, como Butantan, Centro de Tecnologia Marinha e o IPEM. Curiosidade, o IPT foi a primeira área dentro da USP. O IPT foi antes da USP, inclusive. A USP ela é antiga, tem 90 anos, mas a gente chegou lá nos anos 40, a gente ficava aqui no Bom Retiro, atual FATEC. A área onde a FATEC fica. E aqui as nossas áreas de pesquisa do IPT, são 8 grandes áreas. O IPT tem a área de bionanomanufatura, cidades, energia, habitação, materiais avançados, tecnologias digitais e tecnologias regulatórias. E temos as unidades além de São Paulo, temos a unidade em Franca, Piracicaba, cujo foco é o agronegócio, São José dos Campos, cujo foco é materiais compostos, junto com a Embraer, e uma nova unidade em Manaus, cujo foco é a área de bionegócios. E abrimos recentemente o IPT Open. E aqui tem muita coisa que interessa aqui o nosso painel, que eu vou falar rapidamente. A gente colocou dentro do campus do IPT várias empresas de médio e grande porte, além também de um programa de startups. E dentro das empresas que estão instaladas lá com a gente, algumas ligadas ao agronegócio, como a Granbio, que mexe com a parte de etanol de eucalipto,
a Sempre, a Ambev, essas ligadas ao agro. E também ligadas à área de computação, temos a Lenovo, que eu vou falar de um grande projeto aqui na área de gestão de dados, o Google, que vai estar colocando, está em obra já o centro, vai ficar pronto em janeiro de 2026, e que vai contratar 400 profissionais para trabalhar aqui no Brasil, na área de computação das nuvens. O que é muito importante isso daí. Não basta que o Brasil tenha data centers, não basta que o Brasil tenha supercomputador. É importante também ter os provedores também que prestam esse serviço, e preferencialmente aqui no Brasil. Então, esse centro de engenharia do Google, voltado para a computação nas nuvens, é muito importante. Melhor ainda se os data centers estiverem aqui no Brasil, que é um outro grande desafio. Outra empresa grande que tem cliente lá é a WEG, a Tupi, que é a maior fundição do mundo, uma empresa 100% brasileira, está fazendo uma planta de reciclagem de baterias de lítio para poder ser usada em automóveis e caminhões também. Bom, entrando no projeto da Lenovo, a Lenovo é uma empresa chinesa que fica lá dentro, ela investiu um dinheiro significativo. Eu postei essa matéria no LinkedIn também, quem puder me seguir no LinkedIn também, estou precisando de seguidores aí, tá? É Anderson Ribeiro Correia, pode entrar aí. Está faltando só um pouquinho para chegar nos 60 mil, então se vocês entrarem aí, já vai avançando um pouquinho aí, tá? Eu postei isso aqui, quem quiser entrar lá ver. Essa aqui é a Natália, nossa diretora de inovação. Aqui o chip que a gente fabricou lá, dentro do IPT, junto com a Lenovo, para armazenagem de dados. Eu queria falar um pouquinho sobre esse projeto. Chama Projeto Prometheus. Foi feito dentro lá do nosso instituto. E a motivação dele foi a seguinte: cada vez mais os data centers estão ficando estruturas gigantes. Esse aqui é o data center do Facebook. Então, falar aqui para os jovens aqui, né? O jovem gosta bastante de usar vídeo, usar celular, passar mensagem, entrar no TikTok. Aqui não, no Mackenzie não acontece isso não, né? Mas o pessoalzinho aí gosta aí de estar baixando milhões de vídeos. Só que isso consome capacidade computacional, consome data center. Então, os vídeos que nós acessamos estão todos guardados e está aumentando. E aí pergunta, custa manter esse data center? É caro? Sabe qual é o custo mais caro para manter um data center? Se alguém poderia dizer para mim? Sabe qual que é? Energia, refrigeração. O que a gente gasta de energia? Então, aquelas pessoas que estão divulgando vídeos lá, defendendo o meio ambiente na internet, ele está gastando energia também para soltar um vídeo desse. Está gastando ali, ó. E muito. E fora a área construída também. E está aumentando. Né? Cada vez mais. E olha que interessante. As estimativas da projeção de consumo de energia elétrica até 2030. Aqui a parte de network, né? Tanto da wireless, a parte de computação aqui, ó. Olha o consumo ICT e consumer device, televisões, computadores, tal. E aqui, olha aqui os data centers, ó. Até 2030. Então a coisa vai aumentar. E a produção de energia, o consumo para os data centers está aumentando a ponto já de ser o maior consumo de energia de qualquer área de um país. Ou seja, um país gasta mais energia para refrigerar um data center do que para a indústria, para as pessoas, para quem vai tomar banho no chuveiro, para quem vai ligar uma torneira elétrica. Então, ou seja, a parte de computação já está chegando já a 20% da demanda mundial. Então, com base nessa preocupação, a gente criou lá no IPT, junto com a Lenovo. Não é só o Brasil que faz isso, o mundo inteiro está trabalhando com armazenagem de dados em DNA. Aquele chipzinho que eu mostrei que a Natália estava segurando, ele é o armazenamento de dados em DNA, que reduz significativamente o consumo de energia e o tamanho. E o DNA ele tem uma característica de permanência, né? Você pega um fóssil aqui do animal, ele pode durar
700 mil anos, né? 1 milhão de anos. Então, ou seja, você consegue manter a armazenagem feita pelo DNA. Então, esse projeto que foi feito, ele foi financiado pela Lenovo, essa é a equipe do projeto. O projeto, a parte 1 já foi finalizada, agora a gente está entrando na fase 2. A gente avançou o TRL, vou mostrar o equipamento que foi gerado, e o codificador. A parte inicial dele custou 22 milhões desse projeto, e agora estamos aí na expectativa de entrar na fase 2 com ele. Ele vai gerar, então, tanto um software para o armazenamento de dados, como ele vai gerar um hardware para poder fazer a gravação de dados em molécula de DNA. Está aqui o equipamento. Ele chama um gravador de dados. Ele já existe já. Você coloca o chip aqui em cima, você conecta aos dados que você quer gravar, e toda a informação que você precisa vai ficar salva em moléculas de DNA sintético dentro desse chip. E ele já está funcionando. Então está aqui o case dele que foi produzido, o chip dele conectado, você pluga ele aqui, e ele vai estar ligado, então, a um gravador que vai estar aqui. E aqui um pouquinho só para mostrar o projeto, e temos outros concorrentes internacionais, é lógico. Nós temos aqui a Kilobaser, a Microkilos, e o Atenas aqui do IPT, o projeto. Tudo que a gente faz aqui no Brasil, a gente consegue ter a redução de custo, porque a gente faz isso internamente. O custo dele também, de operação, é muito mais baixo. A gente vem, o tempo dele também está bem eficiente. Aqui o tempo a reação, né, e as características. Então, é um projeto que a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia dentro do país, claro, com a China juntamente, que é a empresa, mas aqui, dentro pela subsidiária brasileira. E o projeto já está funcionando já, e agora a gente está negociando. E a gravação de dados, isso daí, se você conseguir implementar aqui num data center brasileiro, você vai reduzir drasticamente o consumo de energia e vai aumentar muito mais a capacidade de armazenagem, tanto em capacidade quanto em tempo de duração. Porque uma molécula dessa, como eu disse, ela fica permanente. Ela não consegue... Aí um pouquinho dos resultados do nosso projeto, né, a repercussão, até o Cone aqui, ó, na revista FAPESP foi divulgado aqui o projeto aqui, né, um data center na palma da mão. FAPESP é onde a Cone trabalha aqui, ela cuida da área internacional. Aqui alguns artigos que foram publicados, né, com as revistas internacionais, onde esse trabalho foi amplamente divulgado. Geramos 7 patentes. Aliás, uma coisa que falta no Brasil é a gente proteger o conhecimento. O bom da empresa é que a empresa ela é ágil nesse ponto. Então, a Lenovo, aliás, os chineses são rápidos para fazer patente, né? Estava vendo o número de patentes da China versus o resto do mundo. A China já superou os Estados Unidos há muito tempo. O número de patentes que a China deposita cada ano já é 3 ou 4 vezes maior que os Estados Unidos faz já. Então, é um país que... Né, claro que as patentes são em conjunto com o IPT. Nós somos receptores. Aí o projeto aí que foi feito, né, a aliança que foi desenvolvida entre o IPT e a Lenovo colocou o centro de inovação dentro do IPT, juntamente com aquelas empresas ali. Pode passar. Estamos trabalhando com algumas outras empresas, conversando com o Itaú. O Itaú tem vários data centers e ficou interessado no nosso projeto. Estamos conversando com eles e com outras empresas também que estão interessadas em produzir o data center, não de forma tradicional, mas com a molécula de DNA. Aqui os contatos, né, vocês podem tanto me acessar, quanto acessar também a diretora responsável por esse projeto, quem quiser conhecer, visitar, né, e talvez até aqui com o MacGraph a gente pode fazer alguma coisa aí, né, cara? Se falar com o Benedito aí, se tem interesse, né? É um projeto
é um projeto que a gente pode estar avançando junto aí com as empresas, né? E produção, então, desses microchips em escala. O gravador já está pronto, agora transformar isso aí para uso profissional e algum data center se interessante. Então, a gente está falando com uma outra empresa também, que é a Casa dos Ventos, que está construindo um data center no Ceará também. Inclusive, eu vou visitar o Ceará na outra semana, Porto de Pecém, que tem um projeto lá também, e a ideia é que esse data center possa também explorar essa tecnologia que a gente está desenvolvendo. Obrigado aí pela oportunidade, Cássia. Muito obrigado. Muito obrigado, Anderson. É realmente uma novidade, hein? Parabéns ao IPT, à sua direção lá, por essa coragem aí de inovar tanto assim, né? Muito legal. Nós vamos ter agora a palavra do Sérgio Dezen, ele que vai falar sobre gestão de dados no mercado de proteína animal. Sérgio. Tá bom. Bom dia, né, pessoal? Bom, o Cristiano me convidou, eu não preparei a apresentação, deveria ter preparado, teria material para falar. O que eu acho interessante que a gente vê, né, que dentro da agricultura, então, durante toda a fala de dados, né, eu acho que eu tenho uma característica como docente, que eu passei pela academia, pura e simples, passei pelo governo, e agora estou na iniciativa privada. O que tem de comum entre todas? A necessidade de dados, né? Todas as decisões precisam de informação. Durante boa parte da minha vida, eu passei gerando informações de preços da pecuária para a liquidação de contratos do mercado futuro. Talvez seja um dos desafios mais difíceis, porque eu tinha todos os dias que arbitrar o preço de liquidação que envolvia a troca, né? Alguém estava ganhando, alguém estava perdendo, de milhões e milhões de reais ou de dólares no passado. Então, isso daí era gerado, foi durante todo o tempo, gerado dentro da Universidade de São Paulo, né? Dentro da Exalc, do CPEA, mais exatamente, e era um contrato com a B3. Tá? Em 2020, quando eu vou para o governo, né, já que a Cone citou, né, lá que a gente se conheceu, o que aconteceu? Logo que eu cheguei no governo, né, a gestão da Tereza, ela tinha 4 pilares muito claros para a gestão da política pública. O professor Evaldo também, a gente se encontrava lá, mas era, primeiro, propriedade, né, a propriedade privada. Segundo, o respeito ao Código Florestal. Entenda-se por isso, a base de tudo é o CAR, tá? Para a gente garantir, mas só que a gente não consegue fazer com que haja respeito pela legislação ambiental se eu não tiver a titulação da terra. Porque a titulação da terra, que é o primeiro ponto, ela determina quem é que vai ser penalizado perante a legislação pública. Se eu não tenho ela, eu não tenho como fazer. Então, lá no INCRA tinha o Geraldo Mello, então a gente conversava o tempo todo. No CAR, o CAR foi feito sob uma base, né, o Anderson falando aqui, imagino assim, nossa, a gente tinha discussões ferrenhas com como foi feita. A nossa equipe lá da Conab, que achava que a gente tinha deficiência tecnológica, quando via para o CAR, dizia assim, meu Deus do céu, o que é isso? Ela falava assim, eles usam o Google Earth, né, uma coisa tão elementar, com aproximação e definição muito deficiente, né, foi feito com bases difíceis de serem aproveitadas, mas complexo da gente analisar aqui. O terceiro ponto que ela falava o tempo todo era a questão da gestão da tecnologia. Se nós vamos parar de desmatar, nós precisamos ter tecnologia
para crescer em produtividade, né? E o quarto ponto era dados, né? E eu acabei ficando com o quarto ponto, tá? O quarto ponto era o meu. E eu herdei o Brasil, para quem não sabe, em 1943, quando o Getúlio trouxe uma série de coisas dos americanos, a partir de 1940, ele teve um apoio tácito do governo americano para estruturar o Estado brasileiro. Dentro desse processo de modernização, e porque naquele momento o Brasil se tornava um grande player, exportador de alimentos, por incrível que pareça, o primeiro surto de exportação de alimentos foi naquele momento, a gente tinha uma agência de informação da agricultura brasileira, que era a Companhia de Financiamento da Produção, CFP. Essa CFP, que foi criada em 1942 para 43, ela foi extremamente forte. Ela, em por exemplo, em 72, depois a gente vai resgatar a história, o doutor Eliseu, fazendo um paralelo com a Embrapa, né, ele dizia assim, a Embrapa nunca teve economia agrícola, porque a economia agrícola era da CFP. Em 1970, a CFP tinha entre 40 e 70 PhDs, né? Toda a economia agrícola de ponta estava dentro da CFP. E essa CFP, infelizmente, em 1990, mais uma desinformação política, né? O presidente Collor fundiu a CFP com a Cobal, que era uma rede de supermercados, ou varejo, que não tinha nada a ver, também fundiu com a Cibrazen, que era uma rede de armazéns, que também não tinha nada a ver com aquilo que a CFP fazia. Quando fez isso, ele praticamente destruiu toda a inteligência. E aí, qual foi o lado bom disso? Os economistas agrícolas fizeram uma diáspora. Então, a Exalc recebeu, Viçosa recebeu, economistas agrícolas, FGV do Rio recebeu, a USP aqui em São Paulo recebeu. Então, você pega os principais nomes que deram origem a muitas coisas, vieram para essas universidades. E é também verdade que não eram só economistas agrícolas brasileiros, mas tinha os americanos, os europeus que estavam lá. Então, era um hub de conhecimento e de dados, e tinha, no campo, ela tinha 700 agrônomos, ou engenheiros florestais, ou engenheiros agrícolas, ou economistas domésticos, também tinha, no PAR, mas eram 700 pessoas que ficavam nas delegacias regionais, coletando informação, gerando informação. O que aconteceu nessa virada toda, né? Já em 69 teve uma virada histórica, que tirou-se da CFP a estimativa de safra e jogou para o IBGE, que foi uma coisa que, na época, foi muito pouco noticiada, mas o IBGE passa a ter essa delegação. Então, quando a gente pega, eu caio nessa diretoria da Conab, que nada mais é que a CFP lá dentro, e eu chego lá e olho e eu vejo dois doutores, tá? Três ou quatro mestres, e também eu passo a questionar, viu, Cone, Anderson, passo a questionar os programas de mestrado e doutorado que nós temos no Brasil. Eu sou formado na USP, sou mestrando, doutorado, fiquei em Washington lá no início dos anos 2000, né, fiquei quase um ano lá no IFPRI, e aí tudo isso começa a questionar como é que a gente forma pessoas. Eles não tinham dominâncias de métodos quantitativos, não tinham dominância em teoria econômica, não tinham dominância em muita coisa, tá? Se você não tem isso daí, como é que eu aproveito esse pessoal? Essa situação era bastante embaraçosa por si só que nós tínhamos uma pandemia e qual era a pergunta que chegava todo dia para mim? Nós temos comida suficiente? Nós vamos aumentar a alíquota de exportação? Nós vamos reduzir a alíquota de importação? Quem é que pode? Qual é a demanda? Qual é a oferta que nós temos? Então, o
que eu, de cara, eu pedi ajuda para o Durval, lá na Exalc, a equipe dele, pedi ajuda para o pessoal da Unicamp, pedi ajuda por algumas pessoas da Embrapa, pedi ajuda, fui saindo com o pessoal da Universidade da UCLA, com o pessoal da Universidade de Kansas, Goten, na Alemanha, e a gente foi montando o máximo de pessoas, né? E o trabalho foi árduo de convencimento, principalmente dos jovens que estão dentro do Estado brasileiro. A Cone cansou, a gente até foi lá pedir para ela a gente criar um programa de mestrando, doutorado, para que a gente pudesse treinar rapidamente esses jovens, né? Para criar realmente um núcleo de inteligência dentro do sistema para gerenciar tudo isso daí. Não adianta, eu diria que 100% do que se fala é furado sem dados, sem números. E se nós não gerarmos na base o número, tudo fica errado. Tudo. Não tem como dar certo, gente. Hoje, por exemplo, como que um dado de safra é gerado no Brasil? Vocês têm noção? Bom, o primeiro passo que eu encontrei lá é que o pessoal ia a campo e fazia, a gente brincava, ele ia tomar cafezinho. Porque ele ia lá para os caras e eles batiam no peito. Ah, eu tenho 1000 colaboradores, 1000 informantes. Ah, beleza, tem 1000. Só no CPE, acho que tem 12, 13 mil pessoas, 14 mil cadastrados. Só para ter uma dimensão de diferença que a gente tinha. O CPE chegou a ter quase 15 mil pessoas colaborando com informações. Então a diferença era brutal. E o que era a pergunta? O cara ia lá, fazia a pergunta ele respondia, quanto vai ser a produtividade de soja? Vai ser 60 sacos. Outro dizia 63, 65. Bom, começava a desabar o negócio. Por aí ia. Era um achômetro, desgraçado. Pior de tudo, né? Eu vi, sim, a primeira semana que eu estava lá, a ministra e o pessoal do Ministério da Economia, o ministro da Economia, chamam para uma reunião e dizem assim, eu quero o balanço de oferta e demanda de soja. E a hora que eu olho para o balanço de oferta e demanda de soja, que o Guilherme Bastos, que tinha me antecedido, nós somos amigos e colegas de mestrado na Exalc, ele tinha deixado uma lista de pessoas, fez um bom rastreamento de pessoas, e ele suspendeu o anúncio do balanço de oferta e demanda de soja. Guilherme, por que você fez? Olha lá, Sérgio, está dizendo que a gente vai ter um déficit de 18 milhões de toneladas. Ou então, se nós divulgarmos isso, eles vão querer bloquear a exportação. Assim, meu Deus do céu. Para vocês terem uma ideia, né, o Brasil produzia naquele ano 119 milhões. Com um déficit de 18, para tudo. Só que qual que era o problema? Né? Aí, vamos abrir esse balanço aqui. Eu lembro até hoje, tinha um cara muito bom, né, um técnico muito bom. Eu reuni os melhores que eu tinha ali e a gente começou a conversar. Aí eu disse assim, o que a gente precisa? Precisa de um econometrista bom, que aqui não tem nenhum. Econometrista é quase que vamos dizer, uma das coisas mais... Econometrista já é difícil. Econometrista agrícola é o cara que mexe com coisa complexa. Aí eu ligo para Piracicaba, a nossa amiga, a Miriam, eu falo com ela, tem um rapaz que está chegando de Illinois aqui, ele é muito bom, ele não fala, mas ele é bom. Ele diz assim, ele não fala, é desse que nós precisamos, vamos trazer ele para cá. Tereza, eu preciso de uma vaga. Você tem 6 ali? Eu não vou pôr nenhum político lá com você, que você não vai dar certo com político, você tem que ser técnico. Mas pode trazer? Pode trazer. Trouxe o menino, chegou lá na nossa diretoria como assessor. Uma semana depois, os principais técnicos que restavam na Conab, eu guardei por muito tempo a mensagem do WhatsApp deles, agradecendo que eu ter trazido, que eu era
estava trazendo alguém melhor que eles para ensiná-los em modelagem numa coisa que eles tinham perdido ao longo do tempo. Tá? Então foi um movimento muito legal. E quando a gente reuniu para ver os 18 milhões, a gente chegou à conclusão que o problema estava na produção. A gente olhou o AMES, USDA, teve mais uma ou duas consultorias internacionais, e todas diziam que o Brasil iria produzir, na safra 19 e 20, 125 milhões de toneladas. E a Conab e o IBGE, cravado em 119. Parece pouco, né? Mas são 6 milhões de toneladas. A gente debruçou nos mapas, né? Aí começou a abrir de onde tinha vindo a informação, que informação tinha. Tá? E aí, quando você plotava no mapa, tinha um município, por exemplo, que já foi falado aqui, foi falado de Sorriso, não, de Sinop, mas estão vizinhas. Tá? E Sorriso é o maior produtor de soja do Brasil. A hora que plotava, fazia a média do estado do Mato Grosso e plotava os municípios, Sorriso estava com uma produtividade lá embaixo. Tá? Lá embaixo. Eu disse assim, tem vulcão, teve alguma coisa que aconteceu lá? Todo mundo ficou olhando assim, meu, não teve chuva, não teve dilúvio, não teve nada. Como é que as bordas dele estão produzindo 3 vezes mais? Alguma coisa errada tem. Vê o informante. Bom, o informante tinha viés ideológico. Ponto. Tinha, era uma informação com viés, tá? Não vamos falar quem é, mas tinha um viés ideológico. Ele disse assim, aí, Marim, com aqueles modelos dele que estavam acudindo a gente, e esse cara tinha feito um trabalho, esse principal, foi lá, professor Marim, a gente pegou modelagem do Marim, que é uma modelagem reconhecida, né, internacional, para produtividade, desvio da região, a gente usou dele e corrigiu. Só a correção do Mato Grosso, nesse município, nós ganhamos 2 milhões de toneladas. Só um município. Tá? Aí a gente fez para o Brasil inteiro, olhando as dispersões do dado. Tudo que estava acima, bem básico, gente, tudo que estava acima de 2 desvio padrão, nós tirávamos e olhávamos, analisávamos com cuidado aquilo lá. Foi feito isso para as 5 safras anteriores. A diferença, nós achamos 17 milhões de toneladas. Tá? O 1 milhão era erro de previsão de safra, que a professora Cone muito bem falou. Então, a gente praticamente fechou. Quando a gente fechou isso, que foi feito isso em pouco mais de 40 dias, aí ganhei crédito com a ministra. Né? Ganhou crédito, e aí como que a gente vai contar que a Conab vai subir de 119 milhões para 124 milhões e 900, para não ficar igual, né? E aí como que a gente vai contar isso para o mercado? Como é que a gente vai informar ao mercado que isso está acontecendo? Quando aconteceu isso, a gente ter que informar o mercado, foi uma dificuldade. A gente esperou o início do plantio da próxima safra, e aí que a gente montou isso daí. Tudo isso, toda essa história que eu estou falando, né, eu vi aqui, viu, Eduardo? Eu vi a Ellen, uma apresentação da Ellen, eu acho que ela faltou falar do produto que mais me choca em termos de produção e produtividade, que é o milho. Porque o milho é o combustível não só do etanol, mas para toda a cadeia de proteína animal. E o milho, nos dados da Conab, a Conab tem dados desde 76, gente. Dados detalhados, que está em papel, tá? Eles a gente começou a trabalhar para refazer todo esse processo. E aí, quando você olha para isso, o milho, ele foi o produto que deu o maior salto de produtividade entre 1995 e 2024. Ele cresceu 8,5 vezes a produtividade. Em área, principalmente, é importante dizer que isso é em área de segundo plantio. Ou seja, na mesma área que eu plantei soja, eu planto milho. E para encerrar
né, durante essa história toda de geração de dados, por que o supercomputador é extremamente necessário? Porque quando a gente atualizou a produtividade, a gente olhou para a área. Quando a gente olhou para a área, a gente fez um acordo com o INPE e começou a usar imagens de satélite com georreferenciamento. Para quem não entende, naquele momento, naquele dia, eu mando uma pessoa no campo, naquele ponto marcado, e ele vai lá para marcar o ponto, e esse ponto vai ensinar ao computador que ali tem soja. Então, a gente fez isso para os estados do Centro-Oeste, para os estados do Mato Piba, e mais Rondônia. No Pará não deu por questões de nuvem nos atrapalhou um pouco, mas a gente conseguiu fazer com aproximadamente 21.900.000 hectares. E a gente penou justamente porque, para gerar a informação, cruzar a informação e as imagens, a gente não podia usar imagens mais próximas, porque a gente não tinha capacidade de processamento, né? Então, é fundamental, e eu aqui posso dizer o seguinte, é assustador para o Brasil, e mais para o mundo inteiro, que depende do Brasil, as imprecisões e a necessidade que a gente tem de geração de informação para tomada de decisão, para nossos trabalhos científicos, para a tomada de decisão de governo e para as decisões das empresas. Tudo uma coisa eu posso te assegurar. Nos 3 ambientes que eu estive, eu posso ter certeza que isso é extremamente necessário, né? E, infelizmente, todo esse trabalho, né, infelizmente, foi desmontado, foi desfeito. Nós trabalhávamos muito em conjunto, tanto a Conab, que tem técnicos de altíssimo nível, tanto algumas pessoas da Embrapa também, tanto o pessoal do CARD, o pessoal da Secretaria do Serviço Florestal Brasileiro, quanto a equipe técnica de alto nível que, na época, estava dentro do INCRA. Então, a gente tinha um alinhamento muito exato de tudo que tem. Sinceramente, eu temo muito, nas reuniões internacionais, o que a gente vai apresentar e como a gente vai apresentar, sem dados e sem informações precisas. Tá? Muito obrigado. Que relato, hein, Sérgio? Muito obrigado, viu? Uma história aí muito importante para a análise do nosso agro, né? Lembrando que nessa época que nós tivemos aí o final da CFP, nós tivemos também o fim da Embrater, né? O nosso sistema de extensão foi desmontado naquela época. Quer dizer, o agro ele sofreu muito com aquele momento da década de 90, no início da década de 90, né? Mas sobreviveu. É claro que tem aí uma questão envolvendo o protagonismo do próprio Brasil no seu agro, né? Mas foi um período difícil para nós. Professor Durval, apostos? O professor Durval vai nos falar sobre a transformação digital do agro e a soberania de dados. Muito importante, ele que trabalha com dados direto, né? Por favor. Boa tarde a todos. Bem, eu vou procurar ser breve. Alguns pontos eu vou passar mais rapidamente. Bem, nós temos aí um crescimento altíssimo, né, do que nós chamamos aí de tecnologia digital em relação a outros valores, né? Próximo. Então, basicamente, a minha contribuição nesse evento vai ser a apresentação desse slide aqui, desse modelo aqui. Num primeiro momento, eu gostaria de dizer que, por trás do modelo, tem o aspecto filosófico e tem o aspecto pragmático. No caso do aspecto filosófico, eu gostaria de resumir aqui, utilizando a teoria tridimensional do conhecimento, fato, valor e norma, né?
que no Brasil é mais conhecido como teoria tridimensional do direito, aqui consagrada por Miguel Reale. Mas isso, na verdade, foi desenvolvido na Itália, né, há cerca aí de 500 anos atrás. Então, nós temos o fato representando a realidade, o valor, como essa realidade é enxergada, é entendida num dado momento histórico, e a norma, que é a consequência do valor dado ao fato. Então, nesse modelo aqui, a identificação do problema representa o fato. Então, a gente precisa caracterizar o fato, né? E aí, seria basicamente a organização do banco de dados. Então, aqui no centro, né, nós temos aí uma série de mapas, né, que nada mais é do que dados organizados e consistidos, que esse é outro problema. E o valor, eu vou tratar aqui como processamento. Então, armazenamento e processamento. Então, a gente armazena o fato, né, e o processamento seria o modelo que nós vamos fazer o tratamento com base em determinados valores. E, no final, a gente tem a norma, que é o resultado, né? Então, observe a identificação do problema, a definição da abordagem, o levantamento massivo dos dados, tudo isso para caracterizar a realidade. Aí nós temos avaliação e geração da informação, definição da solução prática, que, na verdade, é o modelo que, em última instância, né, denota os nossos valores. E, no final, a gente vai ter lá o resultado que vai dar suporte, no nosso caso de hoje, né, a políticas públicas, tá certo? Bem, próximo. Então, aqui, eu vou, ao longo da apresentação, basicamente, estar mostrando como o que esse slide, né, a tese desse slide, certo? Então, o aspecto filosófico, fato, valor e norma, é a teoria tridimensional do conhecimento, né? E o aspecto pragmático é como a gente estruturou nesses passos todos que eu falei agora, tá certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, conectividade rural no Brasil em 2019, né? Então, a gente caracterizou aí 3G, 4G, sem sinal é vermelho, né? Com sinal muito alto é o verde escuro. Então, observe a caracterização do fato. Aí eu já vou fazer rapidamente, próximo, só mais um toquinho. Ali é a política pública, ou seja, nós fizemos um mapa para o Brasil, para orientar o Estado brasileiro o que deve ser feito no território brasileiro, tá certo? Em função de oferta e demanda de conectividade para o futuro. É óbvio que a realidade muda, consequentemente, isso tem que ser atualizado, tá certo? Vou mostrar um segundo exemplo na área de irrigação, que é mais ou menos o mesmo modelo. Fato, valor e norma, e pragmaticamente mostrando todos aqueles passos. Próximo. Mas ainda em termos de conectividade, né? Então, hoje, 2024, a gente fez esse mapa, com base no georreferenciamento, 111.605 estações do Brasil, e observem, né, o fato, a situação, nós temos ali as áreas, né, das diferentes regiões brasileiras, que somadas, né, dá os 851 milhões de hectares que o Brasil tem. Então, observem as antenas em cada uma dessas regiões e a densidade de antenas, né, e a média de antenas por município em cada uma dessas regiões, né? Então, observe, na região sudeste, 31, e na região nordeste, 12. Então, isso aqui é importantíssimo, né, em termos de política pública, para a agricultura, para que a gente adote novas tecnologias, né, para tanto produção quanto preservação. Próximo. Então, aqui, mostrando a diferença, né? Então, observe, agora, hoje, em 2024, 3G, nós temos áreas com algum sinal, 299 milhões dos 851 milhões, ou seja, 35,1%. E do 4G, 205 dos 851, ou seja, 24%. Próximo. Então, observe a importância, né,
da velocidade, da latência, que é o tempo de resposta, da capacidade da rede, quantos dispositivos por quilômetro quadrado, é óbvio que, na situação atual, factível 4G. Próximo. Observe também a importância de recursos, né, para fomentar pesquisa e desenvolvimento. Então, política pública, aqui BNDES, 1,2 bilhões já captados, né, 1 bi FUST direto e 200 milhões aí do FUST direto. Próximo. Então, só esses dois slides para mostrar, né, para as grandes empresas, tem 1 bi, aquelas que faturam mais de 50 milhões de reais por ano, e as que faturam menos, 200 milhões. Então, observe que existe política pública para fomentar, né, pesquisa e desenvolvimento nessa área. Próximo. Aqui para mostrar o problema da coleta e da consolidação de dados. Depois eu vou mostrar mais um exemplo completo, mas observe, né? CONAB fala que hoje nós temos 78 milhões de hectares com agricultura. O BEP Biomas fala que é 60 milhões. Próximo. Na Universidade de São Paulo, a gente tem esse número, né, de 73.879.688 hectares de área física. Não é o que é semeado. Porque, por exemplo, no Brasil nós temos 44 milhões de hectares de soja, 22 milhões de hectares de milho, mas cerca de 70% é a segunda safra. Então, utiliza a mesma área. Você não pode somar essas áreas, tá certo? Então, aqui só para mostrar, né, o problema da consolidação da informação. Próximo. Observe também que é importante a gente conhecer, então eu botei aqui apenas para mostrar um retrato da nossa agricultura. Os grandes produtores desse modelo são aqueles que possuem mais que 500 hectares. Então, observe que 1,9% são grandes. 0,9% são detêm 49% da riqueza e 33% da área. E são apenas 43 mil estabelecimentos. Observem aqui, outros 1%, que também são grandes, detêm apenas 1% da renda e 25% da área. Então, os grandes detêm 58% da área, enquanto que os médios e os pequenos, 42%. Observe que os grandes é algo em torno de 97 mil estabelecimentos. Os pequenos e médios são 4.580.000. Então, política pública, né, obviamente, precisa conhecer a realidade da agricultura para que a gente decida, né, o que fazer. Então, observe que os pequenos e médios detêm 50% da renda e 42% da área. Próximo. Então, eu vou dar aqui um exemplo que é mais completo no que diz respeito ao modelo que nós apresentamos no segundo slide. Próximo. Então, observe aqui a realidade, aqui caracterizado do problema, né? Então, peguei algo que nós fizemos lá na Universidade de São Paulo, que em 2016, o Brasil tinha 1 bilhão de pessoas como dependentes, né, do que nós produzimos no país. Ou seja, 14,3% dos 17 bilhões de pessoas do mundo. A FAO fez uma previsão de que em 2050 teremos 9,8 bilhões, menos 7 dá 2,8 bilhões, 40% disso dá aproximadamente 1 bilhão. Então, o que a FAO pediu para o Brasil? Para que o Brasil produza, nos próximos 30 anos, mais alimentos para mais 1 bilhão de pessoas. Então, em 2050, nós vamos estar fornecendo segurança alimentar para o mundo para 20,4% da população mundial. Então, basicamente, é esse o problema que foi apresentado. E o Ministério da Agricultura contratou o serviço da Universidade de São Paulo para apresentar uma solução estratégica. Então, observe que, diante desse problema, eu vou mostrar, dentro daquele modelo, o que foi feito. Próximo. Então, observe aqui, ainda, em termos de fato, né, a realidade. Então, 8,7% com agricultura, 20,5% com pecuária, que seriam 74 bilhões com agricultura, 174 bilhões com pecuária. Aqui o sentido de observar os valores atuais da sociedade, ou seja,
atender a demanda sem desmatar um único hectare. Próximo. Observe que é importante, né, a caracterização do meio físico, em termos de solo, de clima, declividade. Então, foi criado aqui um mapa da qualidade física e ambiental. Próximo. Também um mapa da qualidade da infraestrutura. Então, com o DENIT, a gente tem mapeado transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário. Com a CONAB, capacidade de armazenamento. Com a ANEEL, energia elétrica, baixa, média e alta. Então, por exemplo, no caso da energia elétrica, a gente demorou 5 anos para consistir o dado. Então, no início, parte da rede da ANEEL estava no Oceano Atlântico. Então, é importante também, não só coletar, mas também consistir o dado. Próximo. Então, observe em termos de agricultura irrigada, para caracterizar a mão de obra especializada. Então, observem, 5,3 milhões de hectares, tendo aqui 700 mil com cana, mas se nós considerarmos a área com vinhaça, são mais 2 milhões e 900 mil, então o valor oficial, né, é 8,2 milhões de hectares. Então, observe aí, né, China com 69, 56,7 milhões de hectares a Índia, assim por diante. Então, vocês vão ver lá na frente que nós achamos 53 milhões de hectares com água superficial. Próximo. Então, observe, né, dentro desses 248 milhões de hectares, 74 com agricultura, 175 aqui com pastagem, foram achados 53 milhões de hectares, 26,7 em área de agricultura e outros 26,7 na área de pastagem. Então, esses 53,4 milhões de hectares seria um projeto para o Estado brasileiro para os próximos 100 anos. Próximo. E para atender a demanda da FAO, para a produção de alimentos, para a segurança alimentar, com base na infraestrutura, mão de obra especializada, no meio físico, nós identificamos esses 15 milhões, que é um projeto de médio prazo para o Estado brasileiro. Então, no território, nós temos aqui os 26,7, onde é hoje com a agricultura, ou seja, sem desmatar o único hectare, outros 26,7 sem desmatar, dando 53. Dentro desses 53, nós identificamos 15,5 para atender a demanda da FAO, ou seja, produção de alimentos nos próximos 30 anos para dar segurança alimentar para o mundo. Próximo. Então, observe, né? 30 anos, médio prazo, os 15 milhões. Os 53 milhões, longo prazo, 100 anos. E no prazo de um governo, 4 anos, seriam 2 milhões de hectares. Próximo. Então, aqui nós temos, né, 55 milhões, porque foi adicionado a área com água subterrânea, né? Então, aqui, novamente, o que é isso aqui? É a norma. Fato, valor e norma. Então, esse aqui é o resultado final, que hoje se tornou Plano Nacional de Irrigação. Então, observe que isso aqui, o que é? É o suporte para a política pública, para os próximos 100 anos, né? Mas também, obviamente, pode ser utilizado no médio prazo, para atender a demanda da FAO, e também no curto prazo, para atender a demanda de um governo. Próximo. Então, é esse o modelo, né? Fato, valor e norma. Identificou o problema e, no final, suporte para a tomada de decisão. E o processo, né, precisa de quê? De supercomputador. Então, isso aqui, nós utilizamos o Águia e o Euler, né? São 2 supercomputadores da Universidade de São Paulo, e para rodar isso demorava 1 semana, mais ou menos, né? Para que a gente criasse, né, a norma, ou seja, o suporte para políticas públicas. Então, observe aqui vários mapas, né? Mapa de solo, mapa de relevo, mapa de fertilidade, mapa de temperatura, mapa de N elementos do clima,
e assim por diante. Então, com base no banco de dados e no processamento, então, armazenagem e processamento com supercomputador, a gente tem o suporte para tomada de decisão. Então, basicamente, esse modelo, na parte filosófica, fato, valor e norma, e na parte pragmática, o resultado, que é o suporte para tomar decisão. Próximo. Existe, vou dar um terceiro exemplo para finalizar, modelos preditivos de produtividade e coleta de dados. Então, aqui, próximo. Então, boletins agrometeorológicos, para suprir, né, demandas aqui de diferentes culturas. Próximo. Edafoclimáticos, balanço hídrico. Próximo. E modelos de produtividade para as principais culturas brasileiras. Próximo. Então, esses protótipos, eles foram desenvolvidos. Próximo. E observe aqui de onde a gente organiza, né, o banco de dados. Infelizmente, o tempo é curto, então não dá para falar do processo, né? Próximo. Bem, então, como considerações finais, tem o aspecto aí dos serviços digitais. Próximo. Gostaria aqui, talvez, de ressaltar o Selo Verde Brasil, hoje no MDIC, na Secretaria de Economia Verde, onde a Universidade de São Paulo está dando suporte técnico e utiliza esse modelo. E um dos modelos que nós estamos utilizando é o Índice de Desenvolvimento Rural Sustentável, onde a gente faz a caracterização por intermédio de um índice, é como se fosse o IDH da sustentabilidade da agricultura brasileira. Então, nós temos 3 índices, o econômico, o social e o ambiental, e a gente entende que o econômico é que dá suporte, né, para os outros 2 eixos, o social e o ambiental. O maior inimigo, né, da preservação é a pobreza. Então, esse modelo é bem estruturado e ele vai dar suporte aí para o Ministério da Indústria e Comércio, junto à Secretaria de Economia Verde, que é o Selo Verde Brasil. Tem a plataforma também AgroMais, do MAPA, tem também no MGI, que é o Ministério de Gestão e Inovação, que controla o CAR hoje, e assim por diante. Bem, então qual é o objetivo dos serviços digitais? Uso de dados estratégicos para nortear tomada de decisão. Inteligência territorial, política pública de fomento à pesquisa e desenvolvimento. Foi o que eu abordei aqui nessa apresentação. E a caracterização do problema, da situação atual e a definição da estratégia, na verdade, a gente está procurando organizar a informação em consonância com as demandas da sociedade. Como, por exemplo, desse exemplo que eu dei da irrigação, qual que é o valor, né, que nós colocamos? Tem vários valores ali embutidos. Mas, por exemplo, a gente atendeu uma demanda de segurança alimentar para o mundo, né, sem desmatar um único hectare. Próximo. Aqui, só para mostrar alguns exemplos de atuação, lá do Grupo de Políticas Públicas da Exalc, agricultura familiar e médio produtor, conectividade e agricultura digital, inclusive foi feito também para o Peru, foi feito também detalhadamente para o Nordeste, mas para o Brasil inteiro. Monitoramento e levantamento de safras, segurança alimentar e nutricional, assistência técnica de extensão rural, uso sustentável dos recursos hídricos, ordenamento territorial e governança de terras. Por exemplo, agora nós estamos fazendo um projeto muito interessante com a Selen, que é para a produção de safra. Estamos fazendo a domesticação da macaúba. Então, esse projeto é muito importante para identificar as áreas com pastagem degradada para a definição das áreas que vão ser utilizadas aí com produção de macaúba, para a produção de Sustainable Aviation Fuel, que seria combustível sustentável para a aviação, que já foi mencionado aqui por vários outros colegas. Sustentabilidade dos sistemas agroalimentares, aqui, inclusive, a gente já fez a caracterização do Índice de Desenvolvimento Rural Sustentável para o Estado de São Paulo, para o Estado de Mato Grosso e para o Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Próximo. Esse é o último slide, né? Então, só para resumir, né? Então, nesse exemplo específico de inteligência territorial, como modelo geral, que é aquele primeiro slide,
Fato, valor e norma. É a filosofia que está por trás, né? Então, a organização do banco de dados consistido. Então, coleta e consistência. Tem que verificar também o problema de escala, espacial e temporal. E, obviamente, como fato, valor e norma mudam, tem que fazer atualização. Análise, geração de informação, a solução estratégica. Então, a gente tem que ter soberania para defender o que a gente entende que é correto no curto, no médio e no longo prazo. Então, o supercomputador, basicamente, para armazenamento e processamento de dados para suporte à tomada de decisão. Próximo. Então, como mensagem final, né, conhecer para decidir. Muito obrigado. Bom, como coordenador aqui, eu vou me dar 5 minutos para não cansá-los mais ainda. Vou ser muito rápido. Por favor, pode colocar aquela... Bom, eu trago aqui, ó, pensando em toda a programação que me foi dada, eu pensei em trazer um pouco de dado científico, né, que é uma questão também que afeta muito o nosso negócio, o nosso agronegócio. E uma reflexão, isso me preocupa muito, como pesquisador, né, e como o que a gente tem feito. Mas lembrando aqui, a Cone me passou esse material, lembrando que, inclusive, na questão das leis, né, nós temos aí a questão da regulamentação sobre transferência de dados internacionais, e aqui, Cone, eu achei no N aqui, ó, a questão da pesquisa básica ou aplicada também como de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. Quer dizer, também na nossa lei, né, de proteção de dados, a gente tem essa questão lá muito bem colocada, só que a gente não tem praticado e não tem sido fiscalizado, vamos dizer assim, sobre essa questão, né? Mas também tem a questão cultural, né? E aí eu quero, essa é uma preocupação, eu estou dirigindo um projeto muito grande lá no Paraná, que na área de genômica, né? E tem trabalhado muito na Exalc também com os biológicos, né? Os bioinsumos, principalmente controle biológico, que foi citado aqui. Mas a questão da transferência também de dados, que nós passamos muito, né? Em biológicos, hoje já foi falado, eu vou mostrar um pouquinho aqui, nós estamos muito bem, né? Nós somos considerados pelos indianos numa conferência que nós tivemos, Brasil é considerado por eles como a meca dos biológicos hoje, no mundo, né? E isso nos leva à obrigação de observar os nossos dados, né, que nós produzimos e que muitas vezes estão sendo carreados para outras bandas, e a gente pode perder essa onda que nós temos favorável a nós, simplesmente por uma questão de publicação. Já aconteceu muito no Brasil isso, que você produz, foi falado aqui da utilização dos papers, né? A Cone mostrou aqui, e a gente tem essa preocupação hoje muito séria, porque nós estamos trabalhando com biológicos, com a biodiversidade que nós não trabalhávamos, e agora nós estamos trabalhando, né? E, sinceramente, só lá em Piracicaba, nos últimos anos, nesse ano, nós tivemos várias delegações holandeses, os chineses estão muito por lá. Quer dizer, há uma curiosidade muito grande desse pessoal de conhecer o que nós estamos fazendo em biológicos, né? E esse é o caso que eu vou dizer, né? Nós temos que lembrar que essa questão dos biológicos que estão hoje aí, o controle biológico, nós somos o maior do mundo hoje em controle biológico, isso não nasceu do nada, isso veio da pós-graduação brasileira, que o professor Parra, por exemplo, é um exemplo, tem o quê? 50 anos que ele está trabalhando, produzindo dados sobre a diversidade, a biodiversidade nossa, né? E a Embrapa também, as OEPAs, enfim, nós temos um tempo que nós não conseguimos fazer nada com os biológicos nossos, porque a indústria tinha a prioridade, as soluções que eles traziam eram muito importantes para o produtor rural. Então, eles trabalhavam muito bem isso e, obviamente, não havia espaço para nós. E a gente também, na academia, incorreu num grave
risco, um grave problema de achar que nós conseguimos sair da bancada para o uso do produtor, quando, na verdade, a industrialização é absolutamente fundamental. Nós estamos aprendendo isso atualmente. Ainda existe muito essa questão aí, hoje, muito permeável aí para todos, de que nós podemos, muitas vezes, sair da bancada, ainda continua isso, e não é verdade. Isso atrapalhou o controle de proteção de plantas com biológicos, né? E, em termos mundiais, né, só lembrando aqui a natureza da pesquisa que é feita hoje, em Piracicaba, principalmente no Laboratório de Controle Biológico, onde gerou oi, tá passando sozinho, peraí. Onde ele gerou a oportunidade de uma startup que depois virou uma grande empresa, que é a Coopert, né? Que, através da FAPESP e da Coopert holandesa e a USP, foi feito um centro de pesquisa, o único e maior centro de pesquisa de P&D em controle biológico do mundo. Isso está lá hoje para todo mundo ver, né, que é a base de uma indústria. É um exemplo interessante, é uma base de uma indústria que é holandesa brasileira, com um centro de P&D numa universidade, né, após 50 anos de desenvolvimento de pesquisa, né? Bom, aí tem os dados, né? Eu não vou falar muito sobre isso, mas estão aí os dados para quem quiser ver do avanço, né? E aqui, esse quadro é muito interessante, ficou faltando a fonte aqui, mas ele é verdadeiro, mostrando que nós usamos o controle biológico, né? Produtos biológicos, de uma maneira geral, mas aqui principalmente para a proteção de plantas, né? Nós somos campeões, né? E temos uma atuação, né, muito bem planejada para alcançar todo essa frente que nós fazemos ao todo o agronegócio mundial. Lembrando que os Estados Unidos, por exemplo, está muito atrás da gente em termos da possibilidade de utilização desses produtos biológicos, né? Aqui está mostrando, então, né, essas características. Esse é o desafio maior nosso, tropicalizar tudo isso para o mundo todo, né? O Brasil tem uma oportunidade aí gigantesca, né, de, pela primeira vez, exportar, né, a sua influência com os biológicos para o mundo todo. Se ele vai conseguir fazer isso, depende exatamente das políticas públicas, depende exatamente do interesse do governo, né, de olhar para isso como uma estratégia de desenvolvimento nacional, né? Nós temos todas essas possibilidades, e esse trabalho de tropicalizar o controle biológico, ele está em franco desenvolvimento. Só para vocês terem uma ideia, lá na Exalc nós temos uma Embrapi dedicada a esse tema, né? Tem esse centro de P&D, FAPESP, Coopert e USP, né? E nós temos ainda também 2 INCTs, um de semioquímicos, que é a minha área, que eu ajudei a construir, e outro de bioinsumos. Então, só numa universidade, só em Piracicaba, nós temos toda essa facilidade. Agora, tem outras facilidades na Embrapa e em outras universidades brasileiras também. Então, é um desenvolvimento que vem da pesquisa brasileira, né? Aqui é o que estava falando, né? Então, USP, FAPESP, Coopert gerou o Spark Bio, que é esse centro de P&D, que hoje, para vocês terem uma ideia, é visitado por todos os países do mundo. Chega lá, sempre tem uma delegação estrangeira para saber como que foi feito esse centro de P&D em biológicos, né? É um orgulho muito grande para a gente ver que isso está funcionando, né? E são esses organismos da nossa biodiversidade. Aqui são macro-organismos, né? Nós temos uma hegemonia muito grande na utilização. Isso aqui é hoje produzido
vocês terem uma ideia, né, esses organismos são produzidos em biofábricas sem a presença de humanos, né, todo robotizada, e você gasta aí uns 15 minutos de drone para sobrevoar toda a área de produção. E isso é disperso no campo por meio de drones, né, e tem um self-life muito pequeno, mas por isso tem aviões que transportam. Então, é realmente uma tecnologia muito brasileira que desenvolveu todo esse trabalho, né? E aqui os micro-organismos, né, que são os fungos e bactérias, principalmente, da biodiversidade brasileira, que agora, esse aqui tem uma penetração melhor, porque você aplica como se aplica inseticida, né? Então, os mesmos instrumentos. Então, esse está avançando muito mais do que aquele outro, mas eles são complementares. E aqui é muito importante que a filosofia que está por trás de tudo isso, nós fizemos um summit, aqui mostrando um INCT de bioinsumos, né? Complementa. Nós fizemos esse summit com a ajuda da FEALC, a Paula está aqui, eu quero publicamente, inclusive, agradecer. Ela está sempre ajudando nesses grandes momentos nossos, né? Mas nós fizemos um summit onde que nós tivemos a oportunidade em Piracicaba de fazer uma discussão bem brasileira mesmo, né, entre nós, do futuro desses avanços que nós estamos fazendo no controle biológico de pragas, né? E aqui ficou muito claro, né, eram 56 pessoas, entre elas 32 pesquisadores, os demais eram organizações não governamentais, o MAPA, IBAMA. Então, nós tínhamos uma qualidade muito grande de pessoas responsáveis pela proteção de plantas no Brasil. Tinha também as empresas, né? Nós estávamos lá, a CropLife, a Bayer estava presente também, onde a gente ficou muito claro que essa questão dos biológicos, né, não é definitivamente um contraponto aos químicos. A gente não visa isso, né? São ações complementares dentro do manejo integrado de pragas, que é uma filosofia americana que nunca foi aplicada nos Estados Unidos e em lugar nenhum do mundo, né? O manejo integrado de pragas sempre foi uma questão de melhores práticas de uso. E, na verdade, não é isso, é a integração de métodos. Agora nós temos métodos, nós temos o que fazer com o manejo integrado de pragas. Então, esse é o trabalho que começou na Exalc e que se espalhou pelo Brasil, da gente não se contrapor, mas a gente ser complementares, né? Bom, aqui falando a questão dos biológicos, né, patentes, que já foi falado aqui, né, quando mostrou, alguém já disse, está aqui a China, né, em biológicos, né, está aqui a China. É claro que essa curva aqui é para em outros países, né, esse aqui é mais para interno, patentes internas, né, o verde clarinho e o verde escuro é para o mundo, né. Então, você vê que os Estados Unidos, né, e a União Europeia estão à frente quando visam fazer proteção para todo mundo, né? E o Brasil está aqui, está se sustentando aqui, está lutando aqui também, né? Mas você tem Austrália, você tem Canadá, e isso mostra um pouco a nossa preocupação, né, de que nós temos que nos cuidar, porque daqui a pouco nós podemos estar importando, né, produtos da nossa biodiversidade por falta de um arranjo apropriado, né? E também no caso da genômica, né? O Jorge está aqui, já citou a questão da genômica, né? O mundo é impressionante, né? O que nós somos assediados na área da saúde e na área do agro, né? Todo mundo quer dados, né, da questão da genômica. A questão da genômica humana é mais sério ainda, né? Chega a ser um assédio violentíssimo, né? Porque saber o que você tem de DNA e como é que você tem, que doenças você tem, como é que você reage. E no agro também.
Então, nós estamos com esse projeto de genômica lá no Paraná, que é um projeto que visa a produção de sementes de soja, de feijão. Feijão não é tanto problema, mas melhoramento do feijão e dos solos, né? E a interação biota, solos, planta, para que a gente possa ter sementes brasileiras, né? Também não é nenhuma utopia, isso é simplesmente retomar a possibilidade de nós termos, né, esse trabalho e com uma certa soberania tecnológica em sementes. Nós perdemos tudo. Perdemos, né, até a abóbora nós perdemos. Então, esse trabalho ele visa uma plataforma tecnológica, para a gente não passar aquela vergonha de não saber nem fazer respiradores, né, num dado momento aí da história nossa. Então, esse projeto é um projeto que recebeu um valor muito alto do governo do Paraná e que está buscando. E aí entra a questão da resiliência ao clima, né, como prioridade máxima, e a questão dos dados, né, gente? Porque isso aqui, o mundo quer esses dados, e a gente coleta esses dados, e muito rapidamente a gente publica esses dados e vaza tudo, né? Então, será que a gente não consegue segurar isso daí e, através da supercomputação, a gente conseguir avançar, né? Aqui mostrando, então, esse trabalho no Paraná, ele está pegando em todo o Paraná, praticamente, não só no oeste do Paraná, mas uma riqueza, um estudo muito rico dos solos, né, do Paraná, e a quantidade de dados que nós vamos ter aí, gente, né, se a gente não cuidar com isso, vaza tudo, né? Bom, aqui terminando então, né? Mas trabalhar o melhoramento. Inclusive, há uma ação que nós estamos fazendo para juntar universidades do Paraná e universidades, a própria Exalc e a Federal de Viçosa, para a gente voltar a enfatizar o melhoramento vegetal no Brasil. Criar pessoas, capacitar pessoas em melhoramento vegetal, o que sumiu, né? Acabou. E com a questão da transgenia, quando nós fomos proibidos de trabalhar com a transgenia no Brasil, os nossos melhoristas migraram todos, né? Hoje você não tem melhorista, né? Então, esse trabalho também aqui, ele visa isso, né? Bom, é isso, mas enfatizando que a questão da computação se torna absolutamente necessária nesse caso. Mas nós estamos cuidando, tentando cuidar, para que esses dados não saiam das nossas publicações com tanta facilidade como se faz hoje em dia, né? Que nós temos que ter um cuidado de fazer como eles. Você publica um paper, depois que você aproveita o paper, né? E não simplesmente você publica, e ainda mais quando você faz a cooperação internacional, nada contra, não tem nenhuma xenofobia com relação a isso, a Cone sabe muito bem como conduzir isso, mas a gente não pode simplesmente continuar, eu falo isso como pesquisador, inclusive fiz muito isso. A gente, por conta de um paper, de uma publicação de um paper, a gente cede tudo, né? E a consequência do paper, que é a patente, que é a utilização, a gente não participa, né? E nem estava preocupado. Hoje tem uma consciência maior sobre isso, né? E aí, então, esse evento aqui sobre dados e computação faz muito sentido. Eu queria trazer isso aqui porque eu acho que a ciência brasileira precisa se conectar a supercomputadores, que vai permitir ter uma estratégia de uso desses dados, né? Porque hoje não tem, não é fácil, né? O Durval mostrou muito bem isso. Bom, muito obrigado. Eu não sei, eu acho que não tem muito espaço para pergunta, mas se alguém tiver aí, né? Tá bom?